em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 250. Eu sou Rafael Arinelli e comédia é matemática e ritmo. Eu sou o Daniel Cury e eu descobri que o livro de piada que eu tinha quando era criança tinha um monte de piada do Jerry Lewis que não era acreditada a ele. Muito bom. Eu sou Fernando Caruso, eu sou professor e sou aloprado. Meu nome é Lucas Salles, eu fui aluno do Fernando Caruso e ao invés de ser um aluno atrapalhado, eu fui um merda mesmo. Só isso que eu tinha que dizer. Um convidado trapalhão. Um convidado trapalhão. Mas aí eu seria o subtítulo do Depare. Eu queria fazer alguma menção ao mensageiro trapalhão, mensageiro atrapalhado. The Bodyman. Mas eu não consegui. Eu sou um merda mesmo. Desculpa, Caruso. Tô vendo, cara. Eu queria deixar claro que ele não concluiu o curso, tá? Então, assim, eu não sou responsável. Entendi. Se tivesse concluído, teria feito a piada, é isso? Exatamente. Ao longo do podcast ele comece a mandar bem, aí eu vou dizer que sim, ele concluiu o curso e ele aprendeu tudo que sabe comigo. Muito bom. Eu acho muito difícil. Eu vou ser bem realista, acho quase impossível, mas vamos lá. Muito bem, olha aí, estamos hoje aqui nesse podcast 250 para fazer uma homenagem, né? Falar aí sobre esse que é o considerado o rei da comédia, né? O cara que é um ícone no século XX das comédias, que é o Jerry Lewis, que infelizmente nos deixou esse ano. E que você quer fazer um podcast sobre ele, desde que ele morreu, né? Que você falou, vamos fazer uma homenagem a ele. Aí o problema foi encaixar na agenda, né? E colocar um monte de coisa pra fazer, mas tudo bem, mas deu certo finalmente. Deu certo. E o Jerry Lewis não respeitou a agenda de vocês e morreu na hora que ele quis, né? Também, também tem isso, né? Sacanagem. Agora, eu só queria deixar claro pros ouvintes que o rei da comédia, na verdade, é o Robert De Niro, né? Que esse é outro filme. É o Robert De Niro que tenta imitar o Jerry Lewis, a qualquer momento sequestra ele, o Jerry Lewis. Tenta mostrar pro Jerry Lewis que ele é o rei da comédia. Aquele filme é incrível, né? Aquele filme é sensacional, cara. Porra, muito bom. E aí, pra bater esse papo aqui, a gente tá aqui, né, com o Fernando Caruso, que já é praticamente um host, né, do Podcastinadores, não é isso, Caruso? Sim, eu fui oficializado no Podcastinadores desde 2016, que eu sou membro fixo lá, então eu estou quinzenalmente falando de filmes e séries de TV, e inclusive a gente teve um tema que não foi exatamente igual, mas foi parecido, então quem tá curtindo aqui quiser, sei lá, complementar, a gente fez um de dupla de comédia, aquelas duplas de comédia da Sessão da Tarde, sabe? Legal. Spence, Terence Hill, e a gente deu uma pincelada também no Jerry Lewis quando ele fazia dupla com o Dean Martin. Isso, Dean Martin. Legal, e é isso aí, quinzenalmente eu tô lá no Podcastadores falando de filmes e séries de TV. E você ter sido oficializado significou um aumento do salário? Agora você recebe 2 coxinhas, uma coca, é isso? Sim, o aumento foi assim, do que? De uns 70%, né? Eu ganhava 0 e aí 70% a mais de 0 eu comecei a ganhar, né? Pois é. E temos aqui o Lucas Salles. Olha aí que legal, a gente conseguiu trazer o Lucas Salles. Foi o Lucas, pra chegar até você, eu fui fazendo assim, migalha de pão, sabe? Eu fui indo atrás. Jura? E tal. Nossa, eu tô me sentindo a Madonna. Não. É estranho, porque quando o Lucas come pão, ele não deixa nenhuma migalha. Pois é, cara. Através desse a minha maior diversão da noite vai ser ouvir todas essas piadas, eu juro, eu tô muito feliz. Eu quero, por favor, façam todas as piadas de gordo, sem graça, eu vou amar, de verdade. Pois é. Muito bem. Poxa, muito obrigado pelo convite, de coração. Eu fiquei muito feliz ao saber que o Bruno Mota me indicou pra isso, porque eu liguei pro Bruno Mota no dia que o Jerry Lewis faleceu, chorando. Talvez tenha sido a coisa mais homossexual que eu tenha dito na minha vida. Mas eu liguei pra ele dizendo, eu tô chorando porque ele faleceu. E, bom, depois a gente vai entrar nesse assunto, mas eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia ter a oportunidade de mostrar ao mundo a minha grande admiração por esse comediante. E, é claro, pelo Jerry Lewis. Tava falando a morte dele já não foi tão em vão, né? Não foi tão em vão, foi.
Pois é, você vê que foi exatamente isso, porque eu falei com o Bruno Mota também, ele falou pra mim, fala com o Lucas, porque ele é um cara apaixonado pelo Jerry Lewis e tal, ele vai querer falar mesmo sobre o cara. Mas o subtexto era, fala com o Lucas, porque eu não aguento mais falar com ele, então pelo amor de Deus, conversa lá com ele. Pede pra ele parar de a carreira dela. Pede pra ele dar uma olhada aqui, a merda que ele tá fazendo na vida. Fala pela porra. Conversa com ele, eu não aguento mais. Sério, fala com ele. Vê se você consegue abrir a cabeça dele. É, isso aí. Bom, nada melhor, né, do que a gente falar de um comediante com dois caras aqui brilhantes que trabalham com comédia, que tem a comédia ali na veia e tal. Quem é outro? Só pra eu saber. Eu sei que um é o Caruso, mas quem é outro? É o Daniel. O Daniel tem uma gama. Ele tem uma gama de piadas que vocês não acreditam. Eu faço trocadalhos só. Já tá sabendo aí desde a abertura que ele estuda livrinhos de piadas, né? Descobriu até aqueles livrinhos de banca. Aqueles livrinhos de banca. E eu descobri recentemente que piadas de trocadilho, que são as que eu mais dou risada, e as que eu sei fazer, são as mais pobres no sentido de comédia, de timing e tal. Li em algum lugar isso. Falei, nossa, que bacana, né? Justo os que eu gosto, mas tudo bem. Ainda bem que eu não vivo. Você é um leitor ávido dos caminhos da comédia. Devia pois ser. Nunca sei que literatura é essa que diz trocadilhos. Capítulo de hoje, trocadilhos. Bíblia, né? A Bíblia da comédia. A forma mais pobre. Eu li em algum lugar isso. Na Bíblia da comédia, Eric Johnson seria um dos redatores? Escreveria um dos capítulos do Eric Johnson? A minha dúvida é se ele escreve, se a Bíblia da comédia é escrita por um dos discípulos que fosse o Eric Johnson, eu não seguiria. O Cid Moreira lendo a Bíblia da comédia, né? Ou então ele dizendo, então Joãozinho disse, professora, quem é que comeu a maçã? E na bunda nada. E eu sou, pra vocês entenderem, eu sou o burro do podcast que vai só fazer pergunta, praticamente. Fudeu, porque eu perdi agora a minha função. Essa é a minha função. Pô, eu tava calado pensando isso. Pois é. Vai ser um podcast de várias perguntas sem resposta. A gente fala que podcast bom não é aquele que responde coisas, né? Aquele que deixa perguntas no ar. Então, de repente. O ouvinte que procure as respostas. Deixa eu lá. A internet tá aí pra isso. Vamos bater esse papo sobre a vida e obra do Jerry Lewis, então, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Dani, eu tenho que confessar pra você que antes de realmente estudar a vida do Jerry Lewis, eu não o conhecia tanto. E agora eu me tornei um fã, cara. Sou um fã agora do Você sabe quando que eu conheci ele de verdade? Quando você falou da typewriting lá do dele. É verdade, verdade. Foi um plano detalhe de muito tempo atrás. Era o áudio do Repercussão. Sim, exatamente. Mas eu lembro que você citou algum momento, você comentou. Sim. E eu não conhecia, assim... Tinha visto, claro, mas não era uma pessoa que falava, nossa, quem é? E daí, desde então, eu comecei a conhecer mais e tal, mas realmente, esse podcast vai ser importante pra eu conhecer mais sobre ele, porque confesso que não sou um especialista em Jerry Lewis, não. Não, e a gente usou durante muito tempo a musiquinha do typewriter lá dele aqui no podcast. No começo do podcast a gente usava essa vírgula sonora aí pra começar o quadro Repercussão. E, demais a gente ter aqui o Lucas, ter o Fernando pra conversar sobre um comediante com dois comediantes. Tinha que ser assim o papo. Sim. Senão, cara, ia ficar nós aqui. Né? E fãs deles. Porra, demais. Tenho certeza que esse podcast vai ser demais. E você que tá ouvindo a gente pode mandar seu comentário aqui pro Cinemação, sempre no e-mail contato@cinemação.com. Geralmente no e-mail você escreve um texto maior e tal, a gente recebe aqui e lê no próximo podcast, né? Então não deixe de mandar seu comentário
comentário se você gostou, se não gostou, se conhece, não conhece, se é fã, se não é fã do Jerry Lewis, né? Nós também estamos todas as sextas-feiras às 22 horas com reprise aos domingos ao meio-dia na radioinverso.com, uma web rádio que toca notícia, que toca reflexões, que toca música e que toca também o podcast do Cinemação. Não deixe de acompanhar a gente no cinemação.com, nosso site, o portal, onde todos os dias estão saindo textos novos, artigos novos, trailers novos, filosofias novos, podcasts novos e muito mais. Aliás, recentemente aí tivemos a adesão de 2 novos autores, né, com perspectiva de que venha mais. Então, se você também quer escrever aqui para o Cinemação, mande seu texto também por e-mail e tal, que a gente recebe, avalia e de repente você está aí recebendo um convite para ser um autor aqui do Cinemação. Acompanhe os nossos podcasts aqui da casa, né? Temos mais 3 podcasts dentro do cinemação.com. O Indicação, um podcast aí onde toda semana a galera lá dá pelo menos 3 dicas de filmes, né, para que você possa curtir durante a sua semana. Temos As Matildas, um podcast aí que olha todo o viés feminino no mundo cinematográfico, então é muito bacana, conduzido pela Iole, pela Grécia, sempre com temas polêmicos, né, como a Grécia fala, elas são da treta, não é isso? Elas gostam de... Não é causar? Gostam de causar, exatamente. E temos o nosso podcast caçula, o Drops, o Cinemação Drops, um podcast onde você vai escutar as principais notícias do mundo cinematográfico em menos de 20 minutos. Você vai lá, escuta e sabe de tudo que está chegando. Então vai lá e acompanhe tudo que a gente produz no cinemação.com. E você sabe que o Cinemação não é só um site, podcasts, né? Ele é mais que isso, ele é uma comunidade de pessoas que gostam de conversar, que gostam de discutir, que gostam de falar sobre cinema, sobre audiovisual, sobre séries e tudo mais. E uma das formas de falar sobre isso é por meio do nosso grupo no Facebook. A gente tem um grupo fechado no Facebook. E esse grupo fechado no Facebook, a gente vive recebendo pedidos de pessoas para entrar no grupo. Mas não é assim. Não é assim para qualquer um. O grupo no Facebook, onde tem debate, onde a gente compartilha as coisas, ele é voltado para patrões, patroas, madrinhas e padrinhos do Cinemação. Exatamente. Então ele é voltado para quem contribui. E claro, tem pessoas que participam do podcast, amigos próximos, né? Tem muita gente lá no grupo. Então se você quer participar do grupo, quer fazer parte dessa comunidade do Cinemação, se você quer ter voz, né? Estar presente nas nossas vidas de uma forma um pouco mais incisiva e de quebra ainda receber um pôster exclusivo por e-mail para você imprimir e colocar na parede do seu quarto, um pôster super bacana desenhado pelo Cauê, você vai gostar então de fazer parte do Cinemação, de ser um patrão, uma patroa, uma madrinha ou um padrinho do Cinemação. Então é só você entrar lá no Patreon, que é o patreon.com/cinemação, ou no Apoia-se, que é o apoia.se/cinemação, e escolher um valor que melhor couber no seu bolso, escolher um valor que for melhor para você, né, que você achar que a gente merece receber todo mês, e aí você vai contribuir com o Cinemação e fazer como fazem o Diego Lima, o Fernando Machado, o Alberto Marinho Camilo, a Fernanda Siqueira, a Tatiane Nantes, a Tamires Porto, o Thierry Penteado e o Will Bongiolo. Então seja uma patroa do Cinemação, um patrão, uma madrinha, um padrinho do Cinemação, entrando em um desses sites e contribuindo mensalmente para que a gente desenvolva ainda mais podcasts e projetos e vídeos e coisas incríveis, porque conforme a gente for arrecadando mais, a gente vai produzindo sempre mais. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e deixaram seus comentários aqui pra gente, temos vários comentários bacanas e a gente queria ressaltar alguns, principalmente sobre o último podcast, né? O podcast 249, Jornalismo e o Limite das Entrevistas. A gente teve um podcast onde a gente discutiu um pouco a função do jornalismo, mas a gente também teve um post que o Dani fez agora, no último dia 15, falando sobre a polêmica envolvendo lá a entrevista do Gentili e tal, e refletindo muito também sobre o papel do jornalista ali, se é questionar, se não é questionar e tal, o seu entrevistado, né? E aí o Senato Souza deixou um comentário nesse post do Dani, que ele disse o seguinte: excelente reflexão, parabéns pelo posicionamento. Em tempos dessa onda de agir por instintos, é muito bom ver alguém refletindo. Olha aí, Dani, elogio do Senato Souza, que é praticamente um membro
membro aqui do Cinemação, porque ele acompanha a gente há um tempão. Sim. Às vezes ele some, ele fica meio escondido dentro do armário dele, e aí de repente ele volta. Sim. No Twitter também, ele tá sempre pelo Twitter. É muito legal esse comentário do Senato, porque é isso que eu queria mesmo, assim. E eu sei que teve um pouquinho de apontamento de dedos, de não, mas isso aqui tava errado e tal. Mas no fim das contas, o importante não é a gente ficar apontando o dedo, eu acho que é importante a gente não ficar com um ódiozinho de, ai meu Deus, este cara, aquela pessoa, esse repórter, esse humorista, esse fulano, esse ciclano. Não é isso. É refletir, tá? Por que é uma entrevista? Por que rolou isso? Por que não rolou? Né? E chegar a alguma conclusão e tentar se melhorar com base nas experiências que a gente tem ou que a gente presencia, e no caso aí foi uma experiência que a gente presenciou, então vamos tentar aprender e ser melhor do que em vez de ser pior e sair xingando todo mundo. Aliás, né, Dani, acho importante a gente frisar que a gente aqui não tem medo de receber crítica, que a gente não tem medo de receber ofensas e tal, a gente aqui não tem esse problema. Inclusive no último podcast, no podcast 248 sobre Blade Runner, a gente teve alguns comentários da galera indo um pouco contra o que a gente falou e tal lá. Gente que não gostou, que achou que o debate um pouco mais superficial. Exato. E tudo bem, não tem problema. Se você acha que o debate foi superficial e tal, manda seu comentário. É importante para a gente ter realmente esse feedback, seja positivo, negativo e tal, porque é assim que a gente vai conseguir melhorar o nosso conteúdo aqui para quem ouve realmente o podcast do Cinemação todas as semanas, né? E a única coisa que eu sempre peço, e eu faço questão sempre de responder todo mundo que vai lá, que comenta, seja positivo ou negativamente, se não sou eu que respondo é o Dani e tal, é que a gente sempre pede para que a pessoa traga argumentos, sabe? Simplesmente falar, eu achei que o debate foi superficial. Tá bom, ok, você achou que foi superficial, mas por quê? Aonde? Me mostra, me exemplifica, me traga mais conteúdo, sabe? Porque é até irônico, né? A pessoa falar que acha o nosso debate superficial e fazer um comentário superficial, entendeu? Então, tipo, o que eu tô falando é, não deixe de comentar, pode criticar, pode elogiar, pode fazer o que você quiser, mas traga o seu comentário sempre embasado e tal, porque pra gente isso é importante, é realmente ter esse feedback profundo, porque é a partir dele que a gente melhora o nosso conteúdo. Eu tenho aqui um comentário sobre o podcast anterior, o 249, né, Jornalismo e o Limite das Entrevistas, e o comentário é do Bru Leão, que inclusive apadrinhou o Cinemação, né, a gente agradece a sua presença aqui e fica muito feliz. E ele comentou o seguinte: eu ia pontuar que existe uma discrepância enorme entre a questão de uma pessoa ser diretor de cinema e ter cometido um crime e seu posicionamento político. Porém, eu acho que algo foi dito que me incomodou um pouco. As pessoas falam que a gente só pode recriminar alguém caso seja condenado, mas quando se trata de assédio, machismo, misoginia dentro do universo hollywoodiano, não seria uma utopia ter apenas a condenação por base? Até hoje, o Woody Allen tá por aí nativa no cinema. Outro exemplo é o Casey Affleck, que apesar de tudo, ainda gerou um Oscar para Manchester à beira-mar. A gente sabe que tá lidando com pessoas de alto poder aquisitivo, psicológico e que estão a favor da corrente quando se trata do patriarcado. Mas enfim, fora isso, achei o cast bem bom e muito ilustrativo de como funciona a questão jornalismo, assessoria e divulgação. Então achei super legal esse comentário, eu até respondi no post pro Bruleão, porque o que acontece? A gente acabou misturando um pouquinho de alhos com bugalhos no podcast 249, quando a gente citou, sabe assim, diretor fulano que é acusado de assédio, fulano, e aquela coisa do, sei lá, do filme que faz uma piada que talvez seja de mau gosto e daí o cara quer questionar. Eu acho que existe uma gama de pontos para se criticar ou na vida de uma determinada personalidade, ou na produção dessa pessoa, e que o jornalista pode ou não fazer pergunta em relação a isso, desde que seja com cuidado, desde que seja sem comprar uma briga necessariamente, mas que seja com um posicionamento mais firme, né? Então isso pode ser feito e com um certo cuidado para que a assessoria ou a divulgação do filme não se sinta ofendida e tal, e isso não gere problemas. Então sim, eu acho que dá para fazer isso, e claro que é diferente, né? É diferente entrevistar diretor que fez alguma controvérsia, mas que na verdade não cometeu crime nenhum, e um diretor que
que é acusado ou foi condenado a algo que seja criminoso, né? E aí você tem que ter talvez mais cuidado. O que, do ponto de vista jornalístico, a gente não pode fazer é falar assim, o fulano que cometeu este crime, e se ele não foi condenado, você não pode dizer que ele cometeu, porque juridicamente isso pode dar muitos problemas. Então é mais por isso, assim, que palavras você vai usar. Então acho que isso só reforça o quanto o trabalho do jornalista é bem complexo e é muito cuidadoso. Ele precisa ser feito com muito cuidado para evitar problemas, porque a gente tá vendo aí um monte de casos de jornalista processado, etc, etc. Então tem que ter cuidado. Ainda mais nos tempos de hoje, em que tudo é muito rápido, você recebe informação muito rápido, processa muito rápido, produz muito rápido e publica muito rápido, tem que redobrar esse cuidado, né? I think your instinct, you have to follow it, because it's easy as hell to buy a ticket to get into the arena, but that one guy that's going, hi, it's a whole different story. And opinions are important, you should listen to them, sounding boards are important. But if you don't follow your instinct and you follow the words of those on the perimeter, you'll wind up being what they are, and you'll be what they think, and you're not your own man. Nothing's worth that. Nascia no dia 16 de março de 1926 em Newark, Nova Jersey, Joseph Levitt, o filho do ator Danny Lewis, né? Que muita gente não sabe, mas esse foi o nome de batismo, né? O nome de nascimento do grande Jerry Lewis. O Joseph, nessa época ainda como Joseph, ele foi praticamente criado pela tia, já que o pai era ator e a mãe era uma musicista, né? E eles viviam na estrada para tentar ganhar vida, fazendo shows e tal. Jerry é apelido de Joseph? Eu achava que Jeremy. Não, acho que ele inventou mesmo, né? Ele inventou pra ser. Na verdade foi a mãe dele. Foi a mãe dele que deu esse nome. Ele não gostava do nome. Foi a mãe dele. Ele falou, quero mudar de nome. Aí a mãe falou, então no show você se chama Jerry. Tem no documentário dele. Que maneiro. Legal. Muito legal esse negócio do nome, porque ele preferia Jerry. Falou, nossa, Jerry é muito melhor. E aí ele começou a usar Jerry. E acabou adotando o sobrenome do pai, né? Como nome artístico, que era Danny Lewis, né? E faz. E os filhos dele são todos Lewis. Ele já, né? Foi tipo Lula, né? Ele já colocou nos filhos o sobrenome. Foi, oficializou, né? Exatamente. E foi inclusive numa dessas, acompanhando uma apresentação do pai, que ele, jovem e tal, um dia foi até o palco e bateu em alguma coisa, caiu lá uma lâmpada, quebrou, não sei o que, ele ficou tudo constrangido, só que a galera começou a rir pelo jeito dele ali, de ter tropicado e tal, e aí ele fala que foram aquelas risadas naquele momento de angústia dele ali, que aquilo deu um clique nele, e aí ele chegou pro pai dele e falou, pai, eu descobri o que eu quero fazer da vida, eu quero fazer as pessoas rirem. Foi uma coisa meio que intuitiva mesmo. Nossa, né? Que engraçado, cara, que engraçado. Eu tenho, vai soar meio, sei lá, vaidoso, né, a parte de querer puxar a sardinha pro meu lado, mas é porque você contou essa história e eu lembrei de um negócio, cara, agora, tipo, veio, sabe aquela cena do Ratatouille que o crítico de comida come um treco e de repente Sim. Eu lembrei de quando eu tinha 4 ou 5 anos no colégio e teve uma apresentação dessas de alto de Natal e eu era um carneiro, eu não era nenhum não tinha nenhum um papel de muito, tipo, tinha 3 carneiros, eu acho, eu era um dos carneiros, eu não era nem o boi que via a estrela, nada, enfim, era o carneiro, e a minha fantasia de carneiro era uma daquelas caixas de papelão que vem as caixas de leite, sabe? Quando tem várias caixas de leite. Sim. Aí eles fazem um buraquinho assim pra gente colocar as pernas e tal. E aí eu me lembro que uma hora eu deixei cair sem querer e as pessoas riram. E aí eu me liguei que as pessoas riram por causa disso e eu fiquei meio que derrubando minha roupa de carneiro ao longo da apresentação inteira pra... Que sensacional, cara. Na parada, caralho. Sabe? Louco, né, cara? Como, sei lá, tá aí vicia, né? Tem um instinto, né? Tem um instinto qualquer aí que a gente, quando clica, né, a gente fica, que nem o Lucas falou, vicia, né? A gente quer repetir, quer pegar. Pô, tá aí, interessante. Foi até bom você ter dito isso. Isso também aconteceu comigo na escola. Eu estudei num colégio muito, muito rigoroso, muito certinho, que era o Colégio Logosófico. E aí eles fizeram uma peça. Colégio o quê? Logosófico? Colégio Logosófico. É um colégio no Rio de Janeiro. E
no colégio teve a peça e a gente, na verdade, interpretava com os nossos pais. E aí eu fui com meu pai, tava fazendo a peça, e aí eu mudei o texto. Eu tinha que falar uma coisa, eu falei outra. E as pessoas começaram a rir. E eu virei pro meu pai em cena, puxei ele e falei, por que eles estão rindo? O que tá acontecendo? Meu pai falou, você fez alguma coisa engraçada, eles estão rindo. Aí eu falei, nossa, que legal. Daí eu também senti aquela coisa, eu falei, poxa, eu me senti bem. Eu me senti bem. Eu não acho que não tive o clique, a esperteza, a sagacidade de continuar naquilo, de refazer como o Caruso teve, mas eu me senti muito bem. Você curtiu, né? Você lembra que você curtiu? Muito. E o Jerry Lewis, ele fala sobre isso no documentário, quando ele fez Ainda Vivo, que veio até pro Festival do Rio, em 2013, se eu não me engano, que é The Love of the Comedy, eu não lembro o nome direito. Ele fala que quando era uma luminária, que ficava um refletor, que ficava no teatro, que ficava no proscênio, e ele bateu, ele chutou sem querer, ele estava saindo, ele entrava pra cantar, ele chutou, explodiu, ficou com a cara todo branco, todo mundo começou a rir, e ele fala que nele deu aquele clique, e ele, quando saiu, foi falar com o pai, o que aconteceu? E aí foi justamente isso que o Daniel falou, naquela hora nascia o Jerry Lewis. Exatamente. Inclusive eu vi um negócio do filho dele, porque quando ele já estava bem mais velho, fazendo muitas, né, peças, apresentações ainda, perguntaram pro filho dele, falando, seu pai não cansa, né, ele, nessa idade, ele tá fazendo 8 shows por semana. Aí diz que o filho dele olhou e falou assim, gente, ele pagaria pra ser aplaudido 8 vezes por semana, né? Então é bem isso, assim. É muito louco. É interessante que depois que ele adota o nome Jerry Lewis, ele começa a fazer todas essas apresentações e tal, e é interessante quando você vai ver a vida dele, como ele se refere muito ao pai, como esse pai mais rigoroso e tal. Ele, inclusive, conta uma passagem que uma das apresentações, ele fez a apresentação, saiu super aplaudido, a galera chorando de rir, não sei o quê, e ele saiu super satisfeito, e aí ele chega pro pai dele e fala, pô, fiz a apresentação e tal, você gostou e tal? Daí ele falou, na próxima você faz melhor. Eu falei, mas como eu faço melhor? Aqui foi sucesso absoluto e tal. Ele falou, não, porque teve um momento que você contou uma piada, e aí na hora de você rir, você olhou pra trás pra banda, e você não olhou pra audiência. Isso daí é um desrespeito com a audiência. E aí ele falou que o pai dele era assim, era ferrenho, sabe? Precisava ter essa perfeição, e ele foi meio que absorvendo. Inclusive isso é muito interessante, é um dado muito interessante, porque a gente tem como a comédia, ela conversa entre si sem nós sabermos, é o meu ponto de vista. O Jerry Lewis, ele foi um dos primeiros comediantes na geração do stand-up, o Caruso deve saber isso com certeza, que ele, além de ser um puta comediante, deve ter estudado isso, que o stand-up ele nasceu nos Estados Unidos, como eram só os apresentadores que aqueciam a plateia para os shows de banda, de cantores, e aí eles foram tomando notoriedade, o público foi gostando desse show de comédia, e o Jerry Lewis apostou nisso e botou uma banda, né, como você mesmo disse, ele botou uma orquestra, eles eram uma orquestra gigantesca, era de uma ponta do palco até outra ponta do palco, todos os instrumentos, e ao mesmo tempo, no Brasil, tinha um comediante muito importante para nós, que era o José Vasconcelos, que fez a mesma coisa. Isso é muito louco, como foi uma coincidência assim, que eu duvido muito que o José Vasconcelos tenha ido ver o Jerry Lewis nos anos 50 e tenha tido essa ideia. Eu duvido, pode ser que tenha acontecido isso, mas nossa comédia andou muito, porque o José Vasconcelos também fazia o mesmo número de show, aliás, foi um dos nossos primeiros, que é o One Man Show, antes de surgir o gênero stand-up no Brasil, antes de a gente retificar esse gênero, antes de levantar essa bandeira, o José Vasconcelos fazia a mesma coisa que o Jerry Lewis, e sem saber, na minha opinião, sem saber, sem se conversar. Tô certo ou tô errado, Caruso? Cara, eu não sei. Eu sei que nessa época não era incomum, não, o comediante daqui sair, ver um show lá e voltar e fazer. Porque, assim, numa época em que você... Então pode ser que ele tenha tido essa ideia, né? O que eu quero dizer, assim, que numa época em que você não tinha como... O brasileiro aqui não tinha como ver aquele show, não passava na TV aqui, não tinha acesso àquilo. Era uma maneira de trazer o show pra cá, né? O Jô Soares, ele fazia... Eu não tenho certeza, mas talvez até com a... Qual é o nome disso? Com a atualização, sei lá, do Bill Cosby, ele tinha um número de dentista, com o dentista colocando as coisas na boca e conversando, tipo um set inteiro do Bill Cosby que o Jô Soares fazia aqui, que ele viu lá, né?
e que na época não era uma coisa assim, tipo, meu Deus, ela pegou o Bill Cosby, porque assim, ninguém nem sabia quem era Bill Cosby. As coisas não chegavam aqui. Então era quase como se eles fossem importadores, assim. Eu não sei o caso específico do Zé Vasconcelos, se ele conhecia, se ele era fã e tal, ou se realmente foi uma coincidência, o que também é muito possível, né? Porque essas coisas às vezes se comunicam de uma maneira que a gente não sabe nem exatamente como. Mas não seria impossível que ele fosse fã, sabe? Sim, também acredito. Isso eu nunca fui pesquisar, porque eu também sou um grande admirador do Zé Vasconcelos, da vida dele. Então, aliás, eles têm vidas até bem parecidas em alguns momentos. Mas isso me deixa muito feliz de saber. O Jerry Lewis, ele teve essa ideia de grandeza, de botar uma banda, o que é uma coisa... Antes dele, pouquíssimos comediantes faziam. Ele botou uma orquestra mesmo. E cantava. Tanto que ele teve um show com o Sam Dame Jr., que era um show de música e comédia. Era um Nós na Fita. O Caruso vai entender perfeitamente. Era um Nós na Fita, só que com uma banda, com música. Cara, e não duvido que Márcio e Meliano da Rassum tenham visto esse show. Vamos fazer esse formato no Brasil. O Márcio é um fã, assim, inveterado do Jerry Lewis. Ele é fãzaço mesmo. Então, muito ele fala, né, também, que teve essa influência. Então, quando citam o Jerry Lewis como esse comediante, fala-se muito da comédia dele física, corporal, né, que era uma coisa muito, muito teatral. E ele fala que, inclusive, a dança, que foi uma coisa que marcou muito a carreira dele, ele nunca estudou, nunca teve nada disso, nenhuma formação oficial em cima disso. Ele era um brincalhão, ele era um brincalhão com isso. E ele fala que, na verdade, é a música, né, a música estava dentro dele de alguma forma. E com uma mãe que tinha, né, esse viés musical, pai ator que cantava e tal, e depois até com a parceria que ele faz com o cantor e ator, o Dean Martin, né, que ajuda ele ali, meio que catapulta a carreira dos dois, a partir do momento que eles fazem uma parceria lá em 46 e tal, e aí eles começam a fazer uma série de apresentações onde eles têm aquela figura clássica dos palhaços, né? Do Bronco Augusto total. Isso, que é essa coisa do mais sério. Eu lembro que eu comentei isso quando a gente tava discutindo, né, o filme, o Bingo, né? Foi do filme do Bingo, né? Acho que foi. Que eu comentei essas coisas desse... Parece porque o nome do personagem fictício, né, do Bingo é Augusto, né, que o Vladimir Brista fez e tal, eu fiz toda a referência. Aí acho que foi o Henrique que tava gravando com a gente, que falou assim, mas você tá falando do Didi, do Dedé? Eu falei, sim, é exatamente a mesma coisa, né? Assim, é sempre esse princípio do... Gordo e magro e tal, né? É bem legal isso, assim. É um modelo de comédia muito do palhaço, do Branco Augusto, e que a gente repete sem saber, às vezes, porque eu acho que quando a comédia ela vira uma coisa orgânica, você acaba representando, né? E não a todo, não incrível, você acaba representando. Então, pra mim, o Gordo e Magro, eles já faziam o Branco Augusto, e o Jim Martin e o Jerry Lewis também faziam o Branco Augusto, e até às vezes nem era a intenção ser circense, mas sim de ser orgânico. Então você precisa, como o Daniel Cury disse que também comédia matemática, então um você acha 10, o outro é 5, mas um bate no cara, o cara deixa cair o chapéu, o cara faz coisas mais arquitetadas. Pra quem não conhece, quem tá ouvindo, né, não conhece, o Branco Augusto é a dinâmica da comédia em que você tem uma escada, né, um é o passivo, o outro é o ativo da piada, né? Isso, levanta a bola e o outro corta. Isso fica muito claro lá com o Dedé e o Didi, ou então, sei lá, o Sargento Pincel e o Didi, que tem sempre aquele cara que tá falando, que isso? Tá maluco, rapaz? Você não pode fazer uma coisa dessa? E aí o cara dá uma cortada, e o outro fica desnorteado e tal. O Escada, ele faz uma ponte com a plateia, né? Ele é meio que o lado humano, o cara que tá tentando entender, que tá achando aquilo absurdo, aquilo que o outro tá fazendo e tal. E a piada, na verdade, acontece com a dinâmica de ambos, né? Não é... Exatamente. A gente acha que quem fica mais o Augusto, né? Exatamente. Quem fica mais famoso é o ativo da piada. Quem fala, esse cara aqui é engraçado. Mas os dois têm o domínio do timing, o domínio do jogo pra piada funcionar. Se você tira uma das peças, tudo ruim. Não, e o Escada, pra mim, claro que o Augusto é muito importante, mas ser um bom Escada às vezes, na minha opinião, é mais difícil do que ser um Augusto. Sim, bem mais difícil, né? Até porque é um trabalho meio inglório, meio anônimo, né? Pois é. Você não ganha os aplausos, ninguém vai falar com você e fala, tipo, nossa, que excelente escada que você é. Só os profissionais que sabem reconhecer, né? Ser o Dedé é mais difícil do que ser o Didi. Ser o Didi, é claro que é uma coisa, pra mim, até quase voluntária. O Didi é o Didi, acho que desde nascer, ele já nasceu
com o extintor na mão, jogando em todo mundo. Eu tenho essa teoria, mas fazer o trabalho do Dedé, pra mim, hoje eu bato palma pro Dedé, toda vez que eu posso, eu levanto bandeira do Dedé, porque esse cara é incrível. Ele era escada de todos, né? Ele era escada do Mussum, do Zacarias, até do próprio Sargento Pincel era escada às vezes. Ele merece nosso reconhecimento aqui. Se eu puder dar uma salva de palmas pro Dedé. When you get to be 85, you think about all the stuff you've learned, and then you sit one day with a film documentarian and you talk about all of your brilliant brains that you had. They weren't always brilliant. I'm still working on getting into that better than it was yesterday mode. Eu ia perguntar pra vocês o seguinte, porque assim, quando a gente pensa nessa ascensão do Jerry Lewis como comediante, fazendo essa dupla com o Dean Martin e tal, eles ficam trabalhando juntos por 10 anos ali, fazendo várias coisas e tal, se tornaram celebridades nos Estados Unidos, parando trânsito. Eles eram os Beatles da comédia. Eram os Beatles da comédia, exatamente. E aí entra uma dúvida que eu tenho, que daí eu acho que vocês, como estudam a comédia mais a fundo e tal, vocês poderiam tirar, que é qual que era o grande diferencial do Jerry Lewis? Porque quando a gente olha a comédia dele, a gente vê muita coisa de Chaplin ali, a gente vê muita coisa de, sabe, de outros comediantes, né? Mas o que ele tinha de diferente em relação a esses outros comediantes que fez dele esse comediante tão genial? Ele, pra mim, é o Chaplin do cinema falado. Então, porque antes de Jerry Lewis, temos o Buster Keaton, temos o Chaplin, temos até o Gordo e Magro também vieram no cinema falado, também fizeram muita coisa no cinema falado, mas pra mim acho que o grande diferencial foi esse. Ele veio com o cinema a cores, ele soube usufruir isso, ele soube usufruir do som, da piada, ele soube usufruir da imagem. Então pra mim é isso. Vou dar um exemplo. A cena do otário, do jarro, que ele vai encostando nos jarros. Sim. Ele sabia que era uma cena tão importante, que ele ensaiou 147 dias antes de fazer aquela cena. Ele ensaiou 147 dias, são cerca de quase 4 meses. Ele saiu mais de 4 meses. São quase 5 meses que ele ensaiou só aquelas cenas. Só aquela cena. Só uma cena, só ele ensaiou durante 5 meses, várias vezes, ele repetiu pra caramba, porque ele queria que fosse uma coisa tão orgânica, tão bonita, que ele tinha essa noção, que ele fala, bom, isso vai ser engraçado, isso é imagem, isso é um cara quase derrubando um jarro, é um cara quase derrubando tudo em sua volta. Ele tinha essa noção ele pra mim, ele potencializou o atrapalhado. O Chaplin era o atrapalhado, ele fazia o personagem atrapalhado às vezes, o ingênuo, o palhaço bobo, que as pessoas se aproveitavam dele, ele às vezes se dava bem sem querer, era uma coisa também muito orgânica, muito natural, mas pra mim o melhor personagem que o Jerry Lewis fez em todos os filmes é sempre esse, é sempre o coitado, o coitadinho, que a gente sente dó, a gente compra. Então pra mim ele teve uma mesma personalidade quase em todos os seus filmes, porque era comum, ele tinha que fazer dar certo, e ele pegou um clichê bom e trabalhava muito em cima disso pra que fosse impecável. A mesma coisa com o Chaplin. O Chaplin naquela cena da Luzes da Cidade, que a mulher entrega uma rosa pra ele, que é a garota cega, tem um documentário só nessa cena, que ele fez milhões de vezes, porque ele achava que não estava natural. Eu acho que isso que diferencia os que dão realmente certo, eles se dedicam muito para aquilo. Eles se dedicam para fazer de verdade, eles querem fazer com vigor, eles querem fazer, eles pensam na plateia. E eu acho que essa galera americana aí que vem dos palcos, né, ainda mais vocês estão falando aí da história dele, que a família fazia shows e tal, é uma galera que valoriza muito o trabalho, né, tem esse tino pros negócios, assim, tem essa fome de palco, desejo e tal. Então, assim, o cara ele não deixa chance ao acaso, né? Ele vai construindo e crescendo e montando e crescendo cada vez mais. Então, acho que em paralelo a um trabalho dele como comediante, que é um cara que tem um talento inerente, incrível, né? Quase que uma coisa da natureza. Acho que tem um pensamento mesmo bem empresarial, né? De não deixar a peteca cair. Não é um cara que se perde em drogas, em bebida e tem uma overdose e acabou. Não, é um cara que tá muito empenhado em construir aquilo ali, construiu um império quase, né? Porra, ele foi o contrato mais caro da Paramount até hoje.
Ele assinou um contrato na época assim, de cerca de 120 milhões. Nenhum artista tinha assinado isso. Ele tem, tanto no documentário dele, tem até uma frase que perguntam pro dono da Paramount. Fala assim, olha, se vocês fazem tudo que o Jerry Lewis pede, se um dia ele quiser tacar fogo no estúdio, o que você vai fazer? E o dono da Paramount respondeu, bom, eu vou dar o isqueiro pra ele. Eu vou dar o fósforo pra ele. Se ele quiser atacar, ele faz o que ele quiser. Ele e o Jim Martin, quando eles faziam as apresentações de teatro, eles ficavam com 90% da bilheteria e 10% ficava pro teatro. Nossa. Muito sem noção. Imagina quanto... Bons tempos. Então. E lotava, né? Todas, viu? O dono do teatro falava, e pro cara toparem esses 10% devia ser bastante coisa, né? Nossa, devia ser muita coisa. Nossa, essa eu não sabia, que incrível. Eu vi isso, eu fiquei muito louco. E tem outra coisa que eu acho que pra mim marcou muito, principalmente estudando agora, que era essa noção dele de timing, né, com a música, que eu acho que é algo que a gente nunca viu e talvez a gente nunca vá ver de novo no cinema, essa interpretação que ele faz, porque ele faz uma brincadeira com aquele, como que chama? Lip sync. É o lip sync, só que com instrumentos, né? Com instrumentos, e é uma coisa assim super bem sincronizada. E aí eu acho que entra até uma ironia dele como artista, como cineasta, né? Como roteirista e tal, que é justamente ter todos os utensílios que de repente o Chaplin não tinha, como o som, como as cores e tal, e ele subverter isso, né? Quer dizer, naquele filme de 1960, O Mensageiro Trapalhão, ele não fala uma palavra, e quando ele abre a boca, é instrumento. Pra gritar, mas tem aquela cena dos telefones, os telefones, lembra? Tá. Que vai tocando os telefones e ele vai, não sei, aquilo ali é de uma genialidade, o timing dele, né, e a música vai tocando, e conforme ele vai atendendo, ele bate o telefone e tal. E você conhece a história do Mensageiro Trapalhão? A história desse filme? Não conheço. Essa história assim, definiu o Jerry Lewis na carreira dele, foi o primeiro solo dele, filme solo dele, ele brigou com o Jim Martin, eles brigaram, eles tiveram um rompimento, e aí a Paramount falou assim, bom, a gente quer que você faça um filme seu, só que a gente precisa que seja barato, porque a gente não tem como investir. E aí ele falou, bom, vamos fazer o seguinte, me dá 40 dias que eu vou escrever o roteiro. Ele foi pro hotel, resolveu um quarto no hotel, falou, bom, precisa escrever o roteiro, e ele viu na recepção do hotel um cara muito atrapalhado, ele riu muito disso, do boy guard, muito atrapalhado, ele falou, caralho, eu vou fazer um filme desse boy guard. E, gente, de verdade, isso é uma coisa genial. Ele comprou um filme, tudo bem, não é o Inspetor Clouseau também, que veio até antes do Jerry Lewis com isso, mas ele fez um filme onde o protagonista, como você mesmo disse, não abre a boca pra falar uma palavra, e é o protagonista do filme. Exato. É o que leva o título principal. E ele bancou isso com a Paramount, ele escreveu o roteiro em 40 dias, ele falou, vai ser nesse hotel, eu quero que seja nesse hotel, eu quero que seja assim, vai ser barato, vai ser isso, aquilo outro, vai ser em preto e branco, e vão ter cenas separadas, é quase um filme de sketch, porque são várias cenas separadas, que são, cada cena tem início, meio e fim, não tem meio que o roteiro não, foi o primeiro roteiro dele sozinho, o roteiro meio que não tem uma história, uma trama. Arco grande. É um arco, isso. Então ele fez, e o que eu mais achei legal, ele falando do filme, que ele escreveu, ele não parava de escrever na máquina de escrever, ele fala no documentário dele, ele fala, bom, eu tinha que fazer um filme engraçado, que eu falei, eu preciso que seja engraçado pra que todo mundo vá ao cinema e vá rir. E aí nasceu o The Boy Guard, e aí dali ele nunca mais parou. Dali foi o pontapé inicial que deu muito dinheiro dinheiro mesmo. E é um filme barato, um só cenário, pouquíssimas coisas acontecendo, aquela cena das cadeiras é incrível, que ele fala, bom, vou botar a cadeira aqui, o cara sai, quando volta tem milhares de cadeiras, meu Deus, o cara arrumou tudo num segundo. E aí você vai ver que eu acho que ele usou todos os tipos de comédia que ele tinha em mente, na noção. Ele usa o método da repetição, ele usa da inversão de expectativa, ele usa tentar traduzir o pensamento da plateia. É muito engraçado. E isso, pra mim, é uma coisa muito natural, que eu acho que foi com o que ele aprendeu com a vida. E não uma coisa da qual ele tirou 10 anos da vida e falou, bom, agora eu vou estudar comédia. Ele aprendeu fazendo show com o Jim Martin, fazendo os filmes, fazendo isso que eu acho mais legal do Jerry Lewis, ele é realmente, pra mim, um gênio nato. É um cara da comédia. Eu vi uma entrevista dele, acho que do ano passado e tal, em que o entrevistador vira pra ele e fala assim, uma das coisas que o Jim Martin falava um pouco antes de vocês romperem e tal, é que você tinha uma coisa de chaplinização, que era essa busca pela perfeição. E aí era uma coisa assim de parecer no palco que é um improviso, mas é matemático o negócio, sabe? É uma coisa totalmente
totalmente pensado. E ele pergunta, foi esse o motivo da ruptura de vocês e tal? E aí ele fala, não foi. Na verdade, o que aconteceu foi que chegou um momento que a gente achou que nós dois estava limitando o outro. E aí a gente começou a ter pensamentos mais recorrentes do tipo, tá, e se eu fizesse isso daqui solo, será que funcionaria melhor e tal? E eles perceberam que já não estava mais funcionando como dupla, né? O pensamento já não estava ao redor da dupla e tal. Mas eu acho que uma das coisas que marca a carreira dele é justamente esse pensamento matemático, racional e tal, em cima de tudo, né? Das piadas. E quando a gente fala de ritmo, por exemplo, pra quem quer estudar comédia, eu acho que o Jerry Lewis é uma bíblia de ritmo, né? Porque ele, inclusive, pauta muitas das piadas dele em cima da música, que é uma coisa muito ritmada ali. Mas pra vocês que trabalham com isso, que de repente fazem uma comédia como stand-up, essa parte do ritmo, ela funciona bem também, porque é muito de trabalhar com silêncio também, né? Claro, o ritmo é o que a gente chama de timing, né? E sem o timing, as piadas morrem. Se você atrasa a entrega de uma piada, a plateia consegue prever o final da piada, né? Se a gente diz, tipo, porra, vi aquela piada pegando o ônibus lá do outro lado pra chegar aqui e tal. Já sabe como vai ser o final. Aí quando chega no final, você não ri, não tem graça. Então, o timing é fundamental pra manter a galera ligada e surpreender a plateia. Quando você trabalha com música, você não tem como deixar uma barriga, você trabalhando com música, cara, o ritmo tá pré-estabelecido, você tem que estar acompanhando aquilo ali, né? E eu imagino que uma pessoa que trabalha com música mais tempo acaba desenvolvendo um relógio interno, né? Um clique interno ali, como é que é aquele negocinho que tem a ferramenta que fica marcando o ritmo de música, tipo com um pêndulozinho? Sim, verdade, Esqueci o termo, esqueci o nome, mas sei qual é. Mas o cara acaba desenvolvendo uma parada dessa internamente pra tudo. Você pode tirar a música do ambiente, mas você não tira a música de dentro do cara. Eu tava pensando naquela cena só pra meio que tentar entrar numa outra coisa, assim, não sei, que eu acho que o Jerry Lewis era muito bom, assim, até como diretor, inclusive. Aquela cena que ele ele é o professor aloprado, né, do filme, que ele vai falar com o diretor lá, aí ele senta no sofá e o sofá é fundo, né, e daí ele dá aquela fundada. Aquilo é uma gag totalmente visual, né, você vê a câmera assim, o diretor tá, né, sentadão lá e ele senta, ele já tá numa situação, né, inferior, ele vai lá e afunda, né. Isso não tem tanto a ver com o tempo, né, isso tem não sei, como que funciona isso, esse humor? Eu acho que tem, sim, porque eu acho que tem também. Se o cara afunda imediatamente, não é a ideia da piada que ele quer passar, né, vira uma queda. Você fica até com um susto, né, você fala, coitado, o que aconteceu? A piada vira, tipo, quebrou o sofá. E se o cara demora muito pra afundar, você já entendi, então você tem tudo, você tem que ter o controle do ritmo, né, cara? Tudo faz parte dessa culinária aí, que se você passa do ponto, você pode ou queimar a comida, ou se você, sei lá, tira as coisas muito cedo, você pode deixar ela meio crua. E essa questão, porque eu acho que hoje em dia, os filmes, tanto os do Jerry Lewis quanto outros mais antigos, assim, muita gente, às vezes, não racha o bico, né, assim, não é diferente de você ir pra um show de stand-up, diferente de você, né, pensando hoje, assim. E eu já ouvi duas coisas, assim, tem dois pensamentos que eu tenho, que daí não sei se vocês concordam, e que tem a ver com analisar, né, a obra do Jerry Lewis. Uma que eu ouvi recentemente, eu vi uma discussão se o humor é uma coisa temporal, né, de acordo com o período que a gente vive, as pessoas riem mais de coisas físicas ou de piadas disso ou daquilo. E outra é a ideia de que nem todo humor você precisa também rachar o bico, assim, sair com a barriga doendo. Você pode estar sempre num clima de... Porque quando eu vi essa cena eu achei engraçado, mas eu não dei risada, né? Eu achei a situação engraçada. Não sei, isso é maluco pensar desse jeito, assim? O Bem-vindo Siqueira é um grande ator, comediante. Ele tem livros, né, sobre humor. E tem uma frase no livro dele que mudou muito a minha vida, porque eu era uma pessoa muito fominha por comédia, então eu apelava pra fazer rir. Não duvido que faça isso até hoje, mas é o mal de toda pessoa querer ser engraçada, principalmente comediante, né? O mal, acho que, do comediante de querer ser engraçadinho, de querer fazer piada, principalmente quando você tá aprendendo, e até hoje eu aprendo. E teve uma frase que mudou muito minha vida dele, que é:
A plateia não precisa estar rindo para estar achando graça. E foi onde eu consegui fazer uma diferença muito grande entre o riso, a graça e o humor. Porque o riso, na verdade, é uma reação do que a pessoa achou graça e a pessoa está achando graça porque ela está vendo humor. Então é uma cadeia. Na minha cabeça é uma cadeia. A gente faz humor para a pessoa achar graça e para a pessoa rir. Às vezes a pessoa pode não rir, mas ela está achando graça. Ela está achando... E a graça vem de interesse, né? A pessoa está vendo interesse naquilo. Está vendo piada. A função de um ótimo comediante é justamente atingir o último nível, que é o aplauso. Então são vários níveis que você vai atingindo. E depende da trama. Às vezes tem uma peça de humor que você tá tão boa que você não ri de gargalhar, você ri, mas você tá interessado em saber o que vai acontecer. E tem peças que você ri pra caralho uma hora e para, aí depois ri pra caralho, aí depois para, e depois não ri tanto. Eu acho estranho, sei lá, nunca soube nem de alguém que pensa assim, você esperar uma mesma reação de qualquer piada, você tá entendendo? Tipo, de qualquer piada, todo mundo tem que rir do mesmo jeito. Sei lá, isso pra mim não existe, né? É que nem você esperar que em drama todo mundo de repente chore pra caralho, nada, o tempo todo, porque a gente é humano, né? Tem gradações e tal. Uma piada pode ser mais branda, outra pode ser mais pontual, sei lá, tem tipos e tipos, e variações e variações, né? Entendi. Quanto ao filme acho que o comentário que você fez do moço temporal, eu infelizmente acredito que o humor do Jerry Lewis é totalmente temporal, não atemporal. Eu fiz um teste, eu mostrei pro meu irmão mais novo, ele tem 16 anos, filmes do Jerry Lewis e do Chaplin. Ele achou mais graça, ele se divertiu mais com o Chaplin, ele riu mais do Chaplin do que do Jerry Lewis. E eu fiquei muito triste, porque eu ria muito mais do Jerry Lewis do que do Chaplin. Mas eu vi perfeitamente, porque o Chaplin tem um apelo muito maior. Tem coisas que envelhecem, né? O próprio Professor Aloprado, ele tem uma trama ali tem muita coisa de gíria da época, coisas que eram engraçadas em 1960, tipo, um professor tá falando gírias meio beatniks que você não esperaria que o cara falasse, umas coisas, um linguajar do jovem e tal, que, cara, hoje em dia perde muito, né? Total. E algumas piadas também, eu acho que a cena no Cinderfella, que é até uma cena que ele dubla uma música instrumental, eu ria pra caralho vendo aquela cena, que ele tá lá na cozinha, ria muito. E aí eu mostrei pro meu irmão, ele não riu, ele falou, nossa, mas por que isso? O que tem de engraçado? Eu não sei também se... O Jerry Lewis tem pra mim um apelo muito grande, acho que isso também influencia bastante a minha admiração, é porque eu vim de uma família muito, muito conturbada, uma relação muito conturbada, e eu era só com a minha mãe. Meu pai, que é meu padrasto, veio anos depois. E a minha mãe nós não tínhamos muitos motivos pra rir. Mas aí ela descobriu que tinha vídeos em VHS de Jerry Lewis na locadora, e aí ela pegou emprestado o videocassete com a vizinha de cima, que morava em cima da gente, botou e foi alugar vídeo, e eu fiquei um dia inteiro só vendo o filme de Jerry Lewis e só vendo a minha mãe rir. Então, pra mim, esse cara meio que salvou a vida da minha mãe, salvou a nossa vida. Então, a minha admiração do Jerry Lewis começou daí. Então, eu também imagino quando eu vou mostrar um vídeo... É uma memória afetiva também, né? Total, um apelo muito grande, porque quando eu fui mostrar pro meu irmão, ele falou, legal, bacana. Ele, muito educadamente, soube reconhecer que era bom, que eu acho que é importante a gente saber reconhecer, dar esse espaço. Mas ele não achou tão engraçado e não ria. Eu tava vendo o filme de novo com ele, aí eu ria, eu olhava pro lado, ele... Legal. Eu falei... In order for comedy to work, there must be a pace, a tempo. Without a tempo, you have no joke. Without a tempo, you have no visual. And you lose the spirit of comedy. Você sabe que eu vi uma frase que dizia assim, que a comédia, ela é uma sátira da vida. E você, pra ser engraçado, você precisa conhecer os dramas da vida, né? Porque é ali que você vai tirar o néctar do humor, né? Conhecendo esses dramas e satirizando eles, né? E aí eu lembro até que o Jerry Lewis mesmo falou que ele acreditava que o humor, ele salvava vidas, o riso salva vidas. E ele conta uma passagem que ele fazendo um show já mais idoso e tal, uma moça foi até o camarim, pediu pra entrar pra dar um abraço nele, e ele obviamente deixou e tal, e ela veio, deu um abraço nele e tal, e ela falou assim, olha, eu queria
te agradecer. Ele falou, mas agradecer pelo quê? Eu tô aqui só pra entreter e tal. Ela falou assim, olha, eu tive um filho e esse filho morreu na guerra e eu não saía de casa, eu não conseguia rir de absolutamente nada, fazia uns 7, 8 meses que eu não dava uma risada, que eu não via graça na vida, né? E aí, vindo aqui no seu show, eu consegui absorver um pouco isso e consegui ver que a vida tem sim graça, que ela ainda tem coisas pra gente conseguir admirar. E aí ele falava sobre isso, ele falava o quão é importante também o uso da comédia para que a gente consiga absorver com mais leveza esses dramas que a vida nos traz e que aí, de alguma forma, a gente vai conseguir satirizar isso. E aí é uma das belezas, porque se você pegar Chaplin, Jerry Lewis, o próprio Peter Sellers e tal, né, comediantes aí do cinema e tal, são pessoas que tinham personagens que até como o Lucas comentou, tem uma personalidade muito forte no lado simples, né? Quer dizer, eles pegam personagens mais simples, humanos, terrenos ali e tal, e aí esses caras, eles acabam sintetizando, acabam criando um simbolismo ali ao redor deles, de que as coisas acontecem meio que por acaso, que tudo tem um lado bom, um lado engraçado e tal, né? E eu acho que essa uma coisa ingênua, não? Ingênua, exatamente. O Peter Sellers, pra mim, foi o que mais se aprofundou nesse gênero, assim. O Jerry Lewis, eu acho que o Jerry Lewis criou, mas tem alguns personagens de Jerry Lewis que eles são mais sagazes, são mais malandrinhos, que ele dá uma tiradinha ou outra, porque o Jerry Lewis, ele tem isso também. Ele faz o personagem ingênuo, mas tem uma hora ali que ele dá umas cortadas. Você vê que ele dá uma tirada de sarro que você é um pouquinho mais evoluído pra entender uma piada ou outra. Quando tem uma garota em cena, ele quer conquistar a garota. Já o Peter Sellers, não. O Peter Sellers é o ingênuo total. É o bobão. É o convidado trapalhão. O convidado trapalhão total. Né? É o coitado sempre. Eu acho que, pra mim, o Peter Sellers, ele definiu total esse gênero. E o Jerry Lewis, ele criou. Não criou, porque quem criou, na verdade, foi o Chaplin. Foi o Buster Keaton. Foram pessoas mais já um pouquinho antes. Mas pra mim, no cinema falado, na era do cinema falado, já o Jerry Lewis foi o que trouxe de volta esse personagem muito famoso. Eu achei muito interessante, porque quando a gente tá pensando na carreira do Jerry Lewis, a gente tá falando de um cara que fez 74 filmes como ator, 19 como roteirista, 23 como diretor, 19 como produtor, além de ter sido compositor, além de ter sido apresentador, né? O Teleton tá aí, que foi uma coisa que ele... Pois é, ele que trouxe o Teleton, né, pra TV. É, exatamente. Ele viu, ele conhecia... Não trabalhou pouco, né? Não trabalhou nem um pouco. Nem um pouco. Não trabalhou nem um pouco. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi que nessas dele dirigir e nesses estudos, nessa busca pela perfeição dele ali na hora da atuação, ele acabou inventando aquele vídeo pra se reassistir. Vídeo assiste. Exatamente. Vídeo assiste. Foi ele que inventou, é? Foi, porque ele não conseguia. Ele se dirigia e ele falava, putz, eu preciso ver essa cena. Aí ele teve uma ideia. Ele falou, vou botar um cabo da câmera e vou botar numa TV. Nessa TV eu vou botar um videocassete. Aí o videocassete vai gravar o que tá passando na TV. Porque eu não posso, né? Não dá pra eu dirigir e ficar vendo a TV ao mesmo tempo. Aí ele ia fazer a cena, alguém gravava pra ele, que passava na TV. Aí depois ele rebobinava a fita e via. Aí ele levou essa ideia pra Sony. Ele levou essa ideia pra Sony e falou, putz, tô com uma ideia aqui, um vídeo assiste pra pessoa se ver e depois rebobinar e já ver e já dali cortar. E a Sony patenteou. Ou seja, a gente achando que ele tinha só o dinheiro da Paramount, ele tem dinheiro da porra toda. Ele criou o vídeo assiste. Esse cara, ele devia se perder nos royalties. Caralho, o que eu tô recebendo royalty agora? Pô, isso não devia chamar vídeo assiste, né? Devia chamar vídeo Lewis, sei lá. Vídeo Lewis, cara. Devia chamar... Mas você sabe, Lewis, caraca, de novo. Você sabe que ele fala que uma vez ele foi num set com o Steven Spielberg, e aí o Steven Spielberg, ele entrando no set assim, ele vê um desse vídeo, assiste, ele vira pro Spielberg e fala assim, eu que inventei essa porra aqui. Aí o Spielberg fala, então devia se chamar Lewis, né? E isso daqui nem faz mais aquilo que você fazia. Agora eu vejo aqui em tempo real e não sei o que. Ele fala, detalhes, não importa isso. Porra, Spielberg mal cuzão do caralho. Porra, que legal. Você falou, cala a boca aí, Jerry. Não sei que nem sabe o que você faz. Porra, por isso que nunca trabalharam juntos. Porra, Spielberg, se fudeu. Porra, o cara é muito mais legal. Cara, não, sério, mal cuzão, cara. Fiquei mal cuzão mesmo. Uma coisa que eu acho legal,
como comediante no documentário do Jerry Lewis, e eu mudei disso. Mudei muito a minha cabeça depois disso. O Jerry Lewis, ele era muito querido por todo mundo. Muito querido. Ele pegou a Marilyn Monroe, né? Isso tá no documentário. Ele pegou a Marilyn Monroe, deu uns pega numa mulher sinistra, sim. Mas isso que eu fico feliz, o comediante que dá a volta por cima, o cara que era, tipo, era considerado errado quando criança, o cara vai lá e come o Marilyn Monroe. E o John Kennedy, ironicamente, gostava muito do Jerry Lewis, muito mesmo. E aí ele chamou o Jerry Lewis, quando o presidente na Casa Branca, e fez um pedido especial pra ele. E eu juro por Deus que a partir desse momento eu decidi que não é mais fazer isso. Ele virou pro Jerry Lewis e falou: Jerry, faça o que você quiser, faça piada de tudo. Só nunca se envolva com política. Ele falou assim: nunca faça piada de político, não se envolve. Faça piada de tudo, menos de político. E o Jerry Lewis nunca fez. O Jerry Lewis fazia piada de judeu, de católico, padre pedófilo, ele fazia tudo. No show ele faz essas piadas. Mas o único tema que ele não toca é o de política, ele não faz. O argumento do Kennedy, o argumento do Kennedy pra isso é que se você fizer piada de político, você vai perder metade da população ali, né? Metade que te metade da plateia, né? Mas eu achei interessante o Kennedy ter dado essa dica. Sim. E o Jerry Lewis aceitou, assim, numa boa. E eu acho que também... é muito do papel do comediante fazer essa piada, a revolução, participar dessa revolução com o pensamento, muito isso, mas eu também às vezes vejo que o comediante tem que ser engraçado, ele tem que fazer as coisas dele e o que lhe convém, sabe? A gente tem vários tipos de comediantes, então a gente deixa essa viés para outros que queiram fazer isso. E realmente, porque eu acho que ou pelo menos deveria ser, né, da índole do comediante, querer unanimidade. Você não pode querer que só metade da sua plateia ri, que uma parte da sua plateia não participe da... Exatamente, também faço assim. Então, quando você tem o drive do riso, né, de querer que todo mundo ria, isso acaba norteando o seu material. Né? Sim. Também, concordo com você. Aliás, quando o Jerry Lewis foi comentar sobre política, era melhor ele ter ficado calado, no caso, né? Que foi... É sério. Não, então, assim, o que eu vi, coisas bem recentes, né, assim, um pouco antes dele morrer, ele chegou a dar declarações altamente conservadoras, assim, tipo, na época ele chegou a declarar apoio ao Trump. Eita! Ele chegou a declarar apoio ao Trump e ele falou que, em algum momento, assim, perguntaram sobre refugiados sírios, né, entrando nos Estados Unidos, e ele falou que não tinha que entrar ninguém, não, que tinha que ficar onde eles estivessem e tal, né. Vamos então acreditar que era um personagem. Então, mas assim... Eu fiquei pensando nisso, assim, pô, é interessante como nesses momentos a gente tem que falar, pera lá, vamos separar, né, assim, a pessoa do artista, às vezes tem esses momentos. Assim. Ficou um pouco triste, é difícil, cara. Mesmo quando eu acho que talvez a gente possa separar meio temporalmente. Esquizofrenia, né? O cara, uma coisa é o comediante, atuante e tal, outra coisa é aquele senhorzinho, né, com opiniões de senhorzinho, né, de vovô, assim. Engraçado, sabe por quê? Eu não vi esse lado dele. Eu fui no último show dele, fui muito feliz, fui numa hora para outra, se quiser eu conto a história, mas pode contar, eu cheguei no show dele, o Gene Kelly morreu, faleceu, e eu gostava muito do Gene Kelly, muito mesmo. Ligou pro Bruno Mota, chorando e tal. Toda vez que morre alguém, ele liga pro Bruno Mota, chorando. O Bruno Mota já não aguenta mais. E eu cheguei a twittar, eu falei, que triste vai ser o mundo que daqui a alguns anos não vai conhecer o Gene Kelly, e não é porque o Caruso tá aqui na ligação, mas graças a Deus tem o Caruso como comediante brasileiro não, de coração, eu já, aliás, todo lugar... Você parte de Gene Kelly pra Fernando Caruso numa mesma frase. Não, é porque eu me preocupo muito, de coração, com humor pra todo mundo, com referência, pra que as pessoas possam rir e se divertir. E a minha maior preocupação é saber que no nosso futuro da comédia, tanto a internacional quanto a nacional, eu acredito que ela não esteja muito bem representada. Não acredito. Assim, nós temos essa geração que tem o Caruso, tem o Adnet, tem o Gregório, que já começaram juntos, tem o Queiroga, temos o Porchat. É uma geração, graças a Deus, que veio salvar. Mas depois deles, eu não vejo muitas referências, eu não vejo muito essa salvação nos youtubers que não sabem que estão fazendo comédia, assim, sem querer. Eu não vejo essa salvação, eu fico muito preocupado. E eu fico mais preocupado ainda quando pessoas da minha idade,
que se dizem comediantes que nunca ouviram falar em Jerry Lewis, que nunca ouviram falar no Seinfeld, que nunca ouviram falar no Zé Trindade. Tudo bem, Zé Trindade eu tô até forçando um pouco a barra. Mas eu fico muito preocupado. Pois é, tem gente, cara. Tem gente que não sabe quem é Seinfeld, te juro por Deus. Então eu fico muito preocupado mesmo. E aí quando eu vejo que o Gene Kelly tá indo embora, eu falo, caralho, mano, cadê o nosso próximo Gene Kelly? Tudo bem que não existe o próximo, mas cadê quem vai dar continuidade ao trabalho que ele abriu? Quem vai trazer, quem tentar pelo menos se esforçar. E eu fico muito preocupado mesmo. E quando o Gene Kelly faleceu, eu tuitei, né? Eu falei, poxa, que triste vai ser um mundo daqui a alguns anos que nós não teremos mais Gene Kelly, nós não teremos mais um Jerry Lewis da vida. E aí o Twitter... O compadre Washington tá aí, né? O compadre Washington tá aí pra fazer a gente rir e pra gerar meme. Pode ser. Se o compadre Washington conseguir fazer essas funções até morrer, tá incrível. Mas, pô, tá dançando e tudo. Né? Mas será, Lucas, que isso também não é um pouco assim de uma carência que a gente tem em vários pontos da sociedade? Porque eu tava falando isso com o Daniel esses dias. Eu tava vendo uma entrevista que o Raul Seixas deu e o cara era muito doidão, cara, dando entrevista. Ele falava umas coisas assim que hoje é inimaginável você pensar um artista como ele foi, com o porte dele, com as músicas dele e tal, falar hoje em dia. Pra você ter noção de quão doidão era o Raul Seixas, o amigo careta dele era o Paulo Coelho, né? Então, porra... Exatamente. E aí a sensação que eu tenho é que a gente tá perdendo um pouco dessas referências mesmo, essas pessoas que chegam e elas quebram com uma barreira, né? Você vê, a gente pensa assim na filmografia do Jerry Lewis. O cara fazer um filme praticamente mudo, preto e branco, em pleno século 60, onde anos 60, onde o auge tava sendo filme colorido, falado e tal, Mary Monroe, né, e tal. É uma quebra de paradigma ali. E aí você pega hoje e tem pouquíssimos artistas que se submetem a isso, né, que se colocam de frente pra essa... Se arriscam, né? Exatamente. Até porque talvez não tenham nem referências, nem cabeça, e nem sabem que isso já funcionou e que isso pode funcionar novamente. Sim. Dependendo de um formato, dependendo de um modo como se for contar. Eu vejo isso que me assusta. As pessoas estão perdendo, nós estamos perdendo nossos ídolos. Infelizmente, tem poucos ídolos no mercado, poucos ídolos que não conseguem, às vezes, nem fazer por dificuldade, não é nem por falta de talento, não. Que a gente no Brasil, a gente tem os nossos ídolos aí repetindo, como o Caruso, como o Adnet, como o Gregório, até como o Porchat. São pessoas que eu admiro muito, porque tralharam uma carreira de sucesso assim muito boa. Às vezes não tem espaço pra fazer mais, porque a gente não investe nisso, a gente não investe na comédia. A gente investe muito pouco na comédia, muito pouco mesmo. Tudo bem que agora virou mania fazer filme nacional de comédia, mas mesmo assim, antes disso virar a mania, a gente tinha pouquíssimo espaço pra comédia. O comediante tinha o palco, o programa sábado à noite e só. O comediante é sempre na minha opinião, o coadjuvante de tudo. Sabe, sempre ele é a válvula de escape da novela, esse comediante, é a válvula de escape desse filme, e nunca é o foco. Então eu sinto essa falta. Eu sinto essa falta da gente dar valor pra comédia. I have to tell you that I had to come to New York for the Friars and so on. And I decided this trip I was going to ride the subway. I haven't been on it in 50, 60 years. Yeah. I get on the subway yesterday. And the train stops at a station, and some people get on, some people get off. There's one guy comes on, young guy, and he's wearing a leather jacket, leather pants, gold hanging from his ears, one out of his eye. Yeah. I mean, he was sharp. Leather pants, boots up to there. I mean, he was today. And he had his hair spiked. Yeah. Yellow, red, green, purple. So I'm looking at him. He says, "What's the matter, old man? Didn't you ever do anything out of the ordinary in your life?" I said, "Yes, as a matter of fact, 20 years ago, I had sex with a parrot. I thought you were my son." E aí, até continuando a conversa, por isso que eu tuitei, e aí um Twitter gringo do Jerry Lewis, dos fãs dele, viram e me mandaram a foto. Vai ter show em inglês, vai ter show do Jerry Lewis em Nova York, esse sábado, era segunda. Eu falei, caralho, aí eu liguei pra minha ex-mulher, e aí falei assim, amor, ex-amor? Eu falei assim, vai ter show do Jerry Lewis sábado.
E, nossa, que legal, né? E ela, muito parceira, falou assim, vamos. E eu falei, tá maluco? Caraca, como é que eu vou comprar? Ela falou, vamos. E aí a gente comprou passagem em cima da hora, foi caro pra cacete. Vocês estavam no Brasil ainda? A gente tava no Brasil. Não, tava no Brasil. Caralho, bicho, achei que você já tava lá já. Não, tava no Brasil. Aí eu tentei comprar o ingresso pelo Ticketmaster, só que o site Ticketmaster não aceita cartão do Brasil, tem que ser cartão dos Estados Unidos. Aí eu liguei pra uma amiga minha que mora lá, eu falei, pelo amor de Deus, compra. E eu achei isso, o valor do ingresso eram $12. Na hora que eu vi 12, eu te juro por Deus, na hora que eu vi $12, eu falei assim, tá bom, das duas uma. Ou vai ser um concerto, eu li errado pro Jerry Lewis, ou uma noite de homenagem pro Jerry Lewis, ele nem vai estar lá, ou é a despedida dele. Eu te juro por Deus, na hora eu senti. Eu falei, esse cara ele é tão agradecido ao público que ele tá fazendo uma última turnê pra se despedir do público. Eu imaginei. Porque ele não fazia uma turnê há muito tempo. E aí eu entrei no site, eu pesquisei todos os shows, os últimos shows. E a última turnê dele foi em Las Vegas foi só em Las Vegas, que ele fez em vários cassinos, vários teatros. Eu falei, cara, das duas, 50-50. Ou é uma homenagem, uma noite de homenagem, e ele nem vai estar lá, ou vai estar ele realmente, vambora. Isso 2016, Lucas? 2016. Gente, vai fazer um ano. Caralho, agora que me toquei em outubro. $10, cara, até transforma. Nossa! E aí... Nossa, sensacional, merda, juro, sensacional. E aí eu comprei a passagem e fui... Puta, foi um perrengue pra chegar lá, tenso pra caralho. Minha primeira vez em Nova York, eu não tinha ido. Então era duas coisas ao mesmo tempo, Nova York, Jerry Lewis. Eu falei, caralho. Cheguei, era uma cidadezinha um pouquinho distante de Nova York, é Staten Island, que é uma outra ilha. Cheguei e aí falei, caralho. Eu juro, desculpa, eu tô me emocionando um pouco falando, perdão. Cheguei com muito medo de falar assim, caralho, será que é ele, não é ele? Sentei, eu era o único vivo da plateia. Era tudo velho, quase morto. Era o único jovem. Cara, era uma galera pra que $12 era tipo, meu Deus, tava acostumado a pagar um níquel, né, pra assistir. Onde esse país vai parar? Aí eu sentei na plateia e aí, cara, subiu a cortininha, tava ele lá, sentado numa cadeirinha, assim, olhando pra todo mundo, dando tchau, e todo mundo... Eu falei, 40 morreram de ataque cardíaco. Chegou o bombeiro, a porra toda. Eu falei, caralho, é ele, eu não acredito, cara, é ele. E eu falei, meu Deus. Você tava tipo, perto, longe, como é que era? Eu tava no meio, era um teatro com um andar de cima, eu sentei no meio do andar de baixo. E falei, caralho, e eu fiquei com medo, porque na hora eu achei que minha amiga, tivesse comprado no andar de cima. Falei, vou ficar longe. Não, eu fiquei próximo, bem próximo dele, acho que uns 5, 7 metros de distância. Isso. Cara, eu vi ele com óculos. A cara, quando eu vi, eu falei, é ele. Eu falei, nossa, ele tá feliz. Ele tava realmente muito feliz. Ele abriu um sorrisão. Em 1 hora de peça, ele fez 1 hora certinho. Começou 9 horas da noite, terminou 10 horas da noite, preciso. Foi direitinho. Começou, e era muito legal, porque ele ia contando a carreira dele e ao mesmo tempo iam aparecendo imagens no telão em cima dele. Nossa, e aí ele fala do Jim Martin. Cara, ele chorou quando ele falou do Jim Martin. E ele se arrependeu, porque ele falou, olha, um dos meus grandes arrependimentos era não ter falado com ele direito, porque o Jim Martin, eles só voltaram a se falar porque o filho do Jim Martin faleceu. E o Frank Sinatra falou, cara, você precisa voltar a falar com o Jim Martin, ele perdeu um filho. E ele era pai, ele falou, cara, eu preciso voltar a falar com ele. E aí no Teleton, num ano, não lembro, nos 70, o Jerry Lewis estava apresentando. Frank Sinatra falou, bom, posso fazer uma surpresa, Jerry Lewis? E o Jerry Lewis falou, claro, então pode entrar Jim Martin. Aí entrou o Jim Martin, o Jerry Lewis tentando mostrar que estava tudo bem. Aí o Jim Martin estava meio esquecido e o comediante nunca ia perder a piada. Aí a primeira coisa que o Jerry Lewis vira pro Jim Martin e fala, e aí, trabalhando muito? É a primeira coisa que ele fala pro Jim Martin. Filha da puta. O cara tinha acabado de perder a porra do filho e o Jim Martin ri pra caralho. O Jim Martin não tinha feito nada, ele sabia que o Jim Martin não tava fazendo nada. E o Jerry Lewis estava na ascensão, tava com o programa dele. E aí o Jim Martin ri pra caralho, os dois se abraçam, cantam juntos, fazem um número juntos. E ele chorou. E quando acabou a peça, ele fez o número da máquina de escrever. Eu vi ao vivo, assim, caralho, eu vi o número da máquina de escrever e, caralho, eu gravei, chorei, foi. Mas quando acabou, eu juro por Deus, eu tive muito essa certeza na minha vida, não sei porquê, infelizmente. Quando acabou,
Eu até fui pedir inglês, eu não sei falar inglês direito. Eu fui pra uma mulher perto da porta ali do teatro, do anfiteatro. Falei, posso tirar uma foto com ele? Eu sou muito fã, filho do Brasil só pra isso, tal. E ela falou, o quê? É essa hora? O Jerry Lewis já tá na cama, já tá dormindo. E aí eu virei chorando pra minha mulher, falei, não consegui tirar uma foto e tal. E o show que ele faz, ele põe microfones na plateia e as pessoas podem ir até esse microfone e perguntar coisas pra ele, conversar com ele. E nesse show ele não quis. Ele não quis perguntar na própria plateia, ele quis só mostrar, agradecer a plateia, ele agradecia milhões de vezes. Ele falava obrigado. E teve uma coisa engraçada que ele falou, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, eu espero que vocês morram antes de mim. Isso é sensacional. Eu não quero morrer agora, eu espero que vocês morram muito antes de mim. Eu vejo pessoas aqui de 90 anos que são meus fãs e nem tem como ser isso possível. E aí, quando acabou o show, chorando, eu falei pra minha ex-mulher, eu falei assim, eu acho que é o último show dele. Eu acho que ele fez esse show de despedida. E, cara, infelizmente, dito e feito, foi o último show da turnê, ele nunca mais fez esse show. 2016 viramos o ano, ele fez aniversário em março, 16 e tal. Não voltou a fazer show, ele ia fazer um filme e, infelizmente, faleceu. Mas foi, assim, o último show dele. E isso é uma das, acho que talvez a única coisa que me orgulho muito, assim, de uma coisa que eu consegui realizar na minha vida, foi estar na frente de um cara que, porra, ajudou minha mãe, me incentivou muito a fazer humor, me ajudou a entender humor, a entender os diferentes tipos de humor. E eu estava lá presente no último show dele e ele agradecendo. Foi em nome de toda a comunidade, assim, a todos os fãs do mundo inteiro. Porque a gente no Brasil temos até o Leandro Hassum tem uma tatuagem de Jerry Lewis. Como ele é fã. O Jerry Lewis atuou com o Leandro Hassum. O Leandro Hassum bancou isso no filme. O Leandro falou, eu quero o Jerry Lewis. E o Leandro são muito fãs, né? E aí eles, lá no Até que a Sorte Separe 2, pintou essa oportunidade de ter uma participação do, acho que foi, se bobear, talvez tenha sido até um dos últimos filmes do Jerry Lewis. E o Márcio, e aí o Leandro, porra, combinou lá, inventou um personagem pro Márcio estar lá, ver esse momento e tal. O Márcio, assim, tipo, é o maior fã do Jerry Lewis e tudo e tal. E é louco você botar, tipo, você bota no... É bem bacana isso, né, cara? Você bota no Google ali, Jerry Lewis filmes, aí aparece todos os cartazinhos ali, 1950, 1960, todos os filmes e tal, e lá no canto tá lá, Até que a Sorte Separe os Dois, o Leandro ali na capa e tal. Então, porra, ponto pro Brasil. Então, Até que a Sorte nos Separe 2 foi lançado em 2013 e ele lançou nesse mesmo ano daí um filme onde ele era o personagem principal e tal, que se chamava Max Rose, que é um drama. Foi um último filme dele e é um drama. E o filme, inclusive, conta a história de um músico e tal, que perde a esposa e aí tá tentando refazer a sua vida e tal. E no meio disso, naquelas, né, de vou arrumar as coisas da minha esposa e tal, ele fica meio em dúvida se a esposa já tinha traído ele ou não e tal. Então tem toda uma questão existencial ali, sabe? Mas mesmo sendo um filme, um drama, tem uma parte do filme em que ele inclusive faz uma brincadeira com a música também. Tem um lance lá com jazz, porque o personagem é um músico, e aí a hora que começa a tocar um jazz, ele faz aquelas mímicas dele e tal, mesmo sendo um drama. E aí quando ele foi divulgar esse filme, até perguntaram pra ele, pô, esse filme fala isso sobre um drama, um filme seu dramático e tal, estranho e tal. E ele falou que ele tava nessa fase assim meio reflexivo mesmo, porque ele falava que a grande vontade dele era viver até os 99 e tal, e porque uma das coisas que ele sentia é que ele ia sentir muita falta da esposa e da filha, que ele tem uma filha mais nova, né? E ele falava, eu não queria deixá-las pra trás e tal, porque ele era muito apaixonado por essa esposa dele, e no fim ele acabou nos deixando aí agora em agosto, né, aos 91 anos de idade, lá em Las Vegas. Mas foi realmente um cara que a gente, quando vai absorvendo tudo que ele fez e tal, a gente vê que, apesar, e é uma das coisas, né, ele nunca ganhou um Oscar como ator. Ele ganhou um Oscar, a academia deu um Oscar simbólico lá pra ele e tal, pelo ativismo dele, né? Foi mais pelas ações dele e tal. Ele né, foi lembrado por isso e ganhou um Oscar, tipo um trabalho humanitário, assim. E aí, quando ele vai divulgar esse último filme, né, o Max Rose e tal, ele vai inclusive pra Cannes, e aí ele puxa uma mala e tira o Oscar da mala, e ele fala, eu ando com essa porra pra tudo que é lugar.
E é interessante que, assim, ele foi pra Cannes, estreou o filme em Cannes. Acho que esse filme e O Rei da Comédia, né, do Scorsese que ele fez, representam muito essa coisa da crítica, ou, enfim, né, de algumas pessoas de valorizarem o drama e não valorizarem a comédia, que vocês estavam comentando, né? Porque ele mesmo, eu vi ele falando sobre O Rei da Comédia, que ele fala assim, cara, todo mundo me elogiou, sabe assim, nunca fui tão elogiado por fazer um filme como foi no Rei da Comédia. E no Rei da Comédia, quem faz o Rei da Comédia é o De Niro, e ele faz um personagem mais dramático. Ele fala assim, eu não fiz porra nenhuma no filme, eu só li o que tava no script. E eu ia pra casa dormir depois. E os outros filmes ele se matava, né? De fazer tudo, de trabalhar. Então é interessante como isso reflete. Mas, cara, quando eu trabalho no meio e tal, sabe bem disso que a comédia ela é mais difícil do que o drama. Ela meio que engloba o drama. Então, pra um comediante, ainda mais pra um cara que nem o Jerry Lewis, que é obcecado com timing, que tem um domínio de corpo absoluto e tal, fazer drama é quase que não trabalhar. É quase que é isso que ele falou, tipo, só ler as falas. Ele, lógico que ele tá, né, super dando uma superficializada, uma diminuída aí e tal, mas é porque o que acontece com um cara que tem a habilidade que ele tem, quando ele, entre aspas, só lê as falas, ele faz isso com uma verdade tão grande, ele faz isso, né, com uma... não parece que é uma pessoa atuando, né, parece que... E isso, caraca, é um puta salto, mas pro comediante é quase que natural, é fácil essa parte, né, porque você tem que... E eu acredito também na possibilidade de que o personagem do Rei da Comédia seja muito Jerry Lewis na vida real. Assim, um cara que tá feliz com o trabalho, mas ao mesmo tempo tem outras coisas que ele gostaria de ter realizado, outras coisas que ele gostaria de ter conquistado, como vocês mesmos disseram. Eu acredito nessa busca do Oscar, que também para eles é realmente um ganho na vida. Foi o que um achievement, não. Uma conquista. O totem da vida, esse é o totem do filme. Tanto que é o que dizem que é o que atingiu o Jim Carrey, que também é um discípulo do Jerry Lewis, que reinventou junto com o Jerry Lewis o modo de fazer comédia, que a gente tem visto algumas notícias que ele mudou totalmente a filosofia dele de vida, ele não atua mais, ele tá fazendo agora seu trabalho voluntário em ONGs, ele tá doando o dinheiro dele para diversas ONGs, ele mudou, de fato, e algumas pessoas estão até estranhando, achando que é uma jogada de marketing para um filme novo, mas eu acredito muito nisso, da busca de se sentir valorizado, porque se a gente for por aquele clichê do comediante, que é o cara que quer ser aceito, né, o cara que faz comédia justamente... Meio macaco de plateia. Pois é, eu não duvido que isso tenha sido um dos principais motivos que influenciaram a vida do Jerry Lewis, ou como a do Jim Carrey, como a de muitos comediantes que buscam essa aceitação e vêm, por exemplo, numa premiação... Levem a sério. Exatamente, que levem a sério. Fala assim, e porra, esse cara, eu vou falar do Jerry Lewis, esse cara, muita gente levou a sério, como a gente mesmo disse, ele era um cara de business. Ele montava um filme, ele falava, vou gastar 120 milhões de dólares. Ele tinha que trazer 360. E ele sabia disso. E ele falava, vou trazer 360. Então me dá 120 que eu vou pegar um elefante, eu vou quebrar o cenário, eu vou fazer tudo, mas eu vou trazer 360. Porque era uma cobrança muito cara, como é do Didi. A do Didi do Brasil também era assim. O Didi lançava um filme em janeiro e julho. Porra, é coisa pra caralho. Nos anos 80 ele lançou quase 24 filmes só fazendo isso. Então era uma cobrança muito grande. Então tinha que ter essa noção também de business. Do Didi falar, não, nesse filme eu vou usar esse orçamento aqui, eu quero fazer isso. Agora no próximo filme vamos ser mais lúdicos, vamos botar uns monstrinhos pequenininhos, vamos fazer uma paródia de Star Wars. E os caras tinham que se reinventar o tempo inteiro, né? Thank you so very much. For most of my life, I thought that doing good for someone didn't mean you would receive commendation for that act of kindness, at least until now. This award touches my heart and the very depth of my soul because of who the award is from and those who will benefit. The humility I feel is staggering, and I know it'll stay with me for the rest of my life. I thank you, I thank the Academy, and to all of you people from the movie business. It's such a joy being a part of you and everything you do. Thank you and good night.
Vocês falaram desse Max Rose aí, que é 2013, eu tô vendo aqui que tem um de 2016, chamado A Sacada. The Trust, com o Nicolas Cage e o galã britânico aí. O que ele faz nesse filme? Na verdade, ele faz também uma participação... eu acho que não... uma participação nem terminou. Porque eu acho que ele tava doente. Ele faz o pai de um personagem, é uma coisa bem rápida, assim. Até por isso. O último filme mesmo, assim, onde ele é o ator principal, é o Max Rose, né? Que é o último que ele atua mesmo e tal, e que o personagem foi entregue pra ele. Você sabia que tem um filme de Jerry Lewis que não foi lançado, né? O filme que tem o rolo, tem imagem, tem tudo. Mentira! Tipo um filme secreto. É um filme muito secreto. É um filme lindo. Caraca! Você vai dizer que você viu? Você viu? Como é que você Não vi. Não, porque agora vai ter uma discussão se vão lançar ou não. É um filme, só pra vocês terem noção, a premissa é o seguinte, é de 80, ele filmou em 80, se não me engano, ele já tava um pouquinho velho. É um filme lindo, é o seguinte, é sobre um palhaço russo que é preso num campo nazista, ele é judeu, só que aí ele é obrigado, como ele é palhaço, ele é obrigado a convencer as crianças a entrarem no campo de concentração. Nossa senhora, mano, é cara. sinistro. Pô, e ele tem que. Ele é obrigado. Eu nunca faço esse filme, cara. Não, ele fez esse filme. Não, é um filme lindo, porque é uma coisa do palhaço, ele tem que convencer as crianças a entrarem na câmara de gás. E é uma parada. Cara, não se tira que é lindo isso, cara. Não, eu achei lindo, porque. Cara, tem um motivo pra esse filme estar na lata ainda, cara. Não, porque é uma coisa da complexidade do cara. Caralho, se eu não fizer, eu morro, mas aí se eu não fizer, eles vão morrer também. É sobre isso que o filme trata. Ele fala assim, se eu não fizer isso, as crianças vão morrer. E se eu fizer isso, pelo menos elas vão ficar, não vão saber que estão morrendo. Vai ser uma coisa menos dolorosa. Horrorosa, cara. Você estragou minha semana, cara. Mas assim, só pra vocês saberem, ele fez esse filme, ele produziu, foi tudo, ele pagou do bolso dele, ele fez todo o filme, dizem que é um filme muito bonito, mas aí ele viu o primeiro corte, e aí ele viu o primeiro corte e falou, esse filme nunca vai ser lançado, nunca quis lançar o filme, não se sabe por quê, mas... Porra, eu sei por quê, é um horror. Quando ele viu o filme, ele deve ter baixado a coisa de caralho, o que eu estava pensando? Que ideia merda, horrorosa. Mas depois procurem botar filme, nunca lançado, de Jerry Lewis no Google, que vocês vão ver. Eu posso estar confundindo também a trama, pode ser que eu usei os termos errados. Tá. Mas, na verdade é um palhaço da alegria que recruta crianças com câncer. Não. Mas assim, eu sei que é na Segunda Guerra Mundial, é um cão... Porque o Jerry Lewis era judeu, então ele quis fazer um filme em homenagem aos judeus, e ele é palhaço. Puta, eu quero fazer esse filme. Mas a princípio é isso, é um palhaço judeu que é preso no campo de concentração. Derrou nessa homenagem aí, né? E ele já deu, ele já deu declarações, assim, diferentes em diferentes momentos, pelo que eu tava vendo aqui, porque ele chegou a falar inicialmente que não tinha dinheiro, que, sabe, o filme perdeu financiamento, aquela coisa, e depois ele chegou a declarar que, na verdade, ele não tava satisfeito e não tava feliz com o que tava sendo, com o resultado final e tal, e daí ele... Vocês sabem que tem a história do próprio Tropa de Elite, né, que fizeram o filme inteiro, escreveram o filme... com o Jerry Lewis? Não. O filme inteiro era focado pra ser no André, né? No André Matias, o personagem lá do André Ramiro. E aí eles filmaram o filme todo, acabaram todas as filmagens diárias e tal, e era tudo baseado no André. O personagem do Capitão Nascimento mesmo, Wagner Moura, entrava da metade do filme pra frente. Quando eles fizeram o primeiro corte, eles foram assistir e falaram, puta, não dá, o personagem do Capitão Nascimento é muito icônico. Aí e tal. Viraram pro André, falaram, pede pra sair. O Daniel Rezende, que fez Bingo, agora diretor do Bingo, ele falou que eles pegaram exatamente o que tinha sido gravado e eles só fizeram uma montagem totalmente diferente, focando na edição que eles refizeram o filme. Na edição. Então nada impede... Foda, né? Vamos chamar o Daniel Rezende pra terminar o filme do Jerry Lewis, então. Pode ser, vai que aí ele faz o contrário, né? Tipo, nazistas que estão sendo expulsos de um campo de concentração por crianças e um palhaço de jogo. Ele faz, tipo, totalmente... A edição muda tudo, você fala, caralho, que filme incrível. Né? Não, e aí o palhaço tira as crianças todas elas andando de costas, a gente não sabe direito por quê, mas é lindo, aí é lindo. Aí ia ficar, Daniel Rezende ia conseguir fazer. Sensacional.
Bom, pra gente finalizar, então, eu queria só uma última opinião de vocês como comediantes, né? A gente já falou um pouco sobre isso, das influências e tal, mas eu queria saber, assim, vocês que são caras que mergulham na comédia, estudam ela diariamente, trabalham com ela e tal, como que fica a marca de um cara desse que deixa pra trás um legado gigantesco e tal, de filmes e tal, com que impacto um cara desse bate na carreira de vocês, assim? Ele vira uma referência, por exemplo, em humor corporal, nas sacadas, no sarcasmo, nos personagens humildes e tal. O que ele tem ali que de repente vocês falam, o humor, a gente pode de repente mudar o tipo de humor baseado nessa grande referência que o Jerry Lewis deixou pra gente? Cara, eu acho que, uma das coisas mais bacanas é que o Lucas estava falando aí da perda e tal, né, que uma das coisas mais bacanas é que os filmes não morrem, né? Claro que, um pode envelhecer, pode perder um pouco aqui, lá e tal, mas é uma maneira meio de viver pra sempre, né? E fica, quase que uma biblioteca de estudo de várias áreas. Um filme que é mais físico, outro que é mais verbal, outro que você pode consultar a qualquer momento, né? Isso é muito bacana. Essa obra que ele deixa, né? Realmente é um negócio muito impactante, né? Que você fica pensando, você não consegue deixar de pensar, cara, que merda é que eu tô deixando pra trás? Porque... Pois é. tem uma cena dele brincando com... Ele vai jogar uma sinuca e aí ele fica fazendo uns trejeitos antes de bater na bolinha e ele levanta o taco de sinuca e ele ensaia, não sei o que. Meu, aquilo ali é tão Kiko, sabe o Kiko do Chaves? Sim, e aí, que com certeza viu, né? Exatamente, sim, com certeza viu. Com certeza viu. Com certeza teve essa influência. Agora, essas sacadas dele, assim, desse humor, eu acho que a gente nunca mais vai ver, né? Essa coisa dessa interpretação musical, esse tipo de coisa, eu acho que realmente foi um marco na história, né? Esse tipo de comédia. Não sei, né? Vai saber, pode ser que alguma hora aparece alguém, né? Não sei. Pode ser que apareça um novo Jerry Lewis, um novo... A gente tá esperando o Didi. Tem aquele... Não é um bom exemplo, mas, cara, tem aquele cara que bombou no início do YouTube, um cara que fazia meio que como se fosse música literal, assim. Não tem muito a ver com o Jerry Lewis, não, mas ele pegava aquela música do... Putz, agora eu não vou lembrar mais nada. Acho que é Torn. Torn. E aí ele ficava representando a música literalmente, né? Fazendo como se fosse meio linguagem de sinais e tal. Que era muito engraçado. E, foi um negócio que meio que surgiu do nada, da mesma forma como surgiu, desapareceu e tal. Virou uma modinha ali de, sei lá, uns 6 meses. Mas assim, não me surpreenderia se de repente aparece alguém também. Tem um cara um comediante britânico chamado Lee Evans, que fez até um filme com o Jerry Lewis chamado Funny Bones, Rir é Viver. É de 95 esse filme. É um filme muito, muito estranho, mas que tem umas sacadas muito, muito legais. Tem o Jerry Lewis mais velhinho e tal, né? O Jerry Lewis não é o protagonista do filme, mas esse Lee Evans faz um filho do Jerry Lewis que é como se o Jerry Lewis tem um outro filho, né, que quer seguir carreira na comédia, mas o cara não é engraçado. E aí esse cara entra numa busca por o que é ser engraçado e tal, e vai parar numa cidadezinha no interior de Londres e descobre um cara muito engraçado lá, e vai ver esse cara, fica encantado com o cara, e aí ao longo do filme ele descobre que o pai dele passou por ali. E aí ele começa a perceber que os trejeitos do cara são iguais ao do pai. E cara, é impressionante o trabalho do Lee Evans, como o cara fica parecido com o Jerry Lewis, assim. É claro que, o cara tá fazendo um trabalho de ator, né, de emular a interpretação do Jerry Lewis, mas esse filme sozinho já me deixa pensar de que, talvez apareça um cara. E o próprio Jim Carrey que a gente falou, cara, lógico que, esse Ventura não é um filme pra ser levado tão a sério, mas, cara, é um marco ali, me marcou na infância da adolescência. Então, e cara, tem uma trajetória até parecida, né? O Jim Carrey também, nos anos 90, se
tornou o ator mais bem pago dos Estados Unidos. Uma coisa muito louca. Foi uma ascensão muito parecida com a do Jerry Lewis. De vir do nada, fazendo show de stand-up com o Jim Martin, depois faz um filme, dá certo, começa a dar muito certo e se torna o salário mais alto, da história cinematográfica. Então o Jim Carrey também tem essa ascensão bem parecida com o dele. Mas eu acho que o Jim Carrey ele também focou mais no Oscar, ele foi fazer o drama e foi fazer outras coisas. Mas eu acho que é isso, às vezes a gente fica muito focado em olhar pra trás e às vezes a gente, sei lá, não olha em volta, né? O lugar do Jerry Lewis sempre vai ser o lugar de Jerry Lewis, obviamente, não tem como ter isso ser substituído, até porque a história dele se mescla com a história do cinema, né? Ele ajudou ali, vocês acabaram de falar que ele criou o Vídeo Assiste e tal, então tudo, obviamente tem esse lugar, mas nada impede que você tenha outros que da mesma forma tenham o mesmo tipo de influência e tal. Ninguém vai poder criar o Vídeo Assiste de novo, isso não tem jeito. Mas a pessoa pode, né, sei lá, criar um app, né? Fazer uma startup, um aplicativo. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando aqui no Plano Detalhe, né, aquele momento onde a gente dá aquela dica especial para os nossos ouvintes, para que eles tenham uma semana mais agradável e tal. E dessa vez eu vou começar aqui, para os convidados já irem aquecendo os motores, né, para dar seus planos detalhes. E eu vou dar 2 planos detalhes aqui, 2 dicas para a semana, que é a seguinte: a primeira é um documentário, que foi o documentário que eu assisti sobre o Jerry Lewis, que eu acho que vale muito a pena, porque foca muito no tipo de comédia dele, na parte técnica da comédia dele, que é Jerry Lewis, Loucura e Método. É um filme que tá inteirinho, se vocês procurarem, tá inteirinho no YouTube, dá pra assistir ele lá. É um filme de 2012, um documentário, né? E tem vários depoimentos... Em inglês, né? O do YouTube. Em inglês, exatamente. E tem vários depoimentos bacanas lá, Alec Baldwin, Chevy Chase, Billy Crystal, Eddie Murphy, várias pessoas falando da influência do Jerry Lewis, por que ele se tornou esse ícone, e é muito legal você assistir, porque você sai do documentário sentindo realmente o peso desse cara pra comédia mundial, o que ele representou, quais que foram as suas grandes virtudes e tal. Eu já, inclusive, vou destacar 2 coisas que depois que eu vi o documentário, que eu fui pesquisar, eu vi que ele era um cara que já na velhice dele tinha muitas dores no corpo devido à quantidade de coisa que ele fez na juventude, né? Dançar, cair, levantar e não sei o que. Então ele tinha várias dores. Acho que nem lutador, né? Lutador de boxe. Exatamente. Ele falou que dor nas costas era demais, assim, o que ele tinha. Então isso é uma coisa que vale a pena a gente ressaltar, porque era um cara que realmente tinha essa entrega, e eu acho que o documentário deixa muito claro isso, o amor e a dedicação que ele fazia às suas obras e tal, que ficou registrado ali, né? E aí o outro plano detalhe que eu quero deixar é o livro que ele tem, que fala também sobre técnicas de filmagem e tal, e ele deu durante muito tempo aulas, né? Queria formar pessoas, passar esse conhecimento, né, pra frente e tal, e o nome do livro é The Total Filmmaker, também em inglês, mas é um filme que foca especialmente nessa construção da comédia, nesse olhar dele, do cinema que ele fazia e tal. E uma das coisas que eu acho que é um pensamento que ele tinha, que era fantástico também, é que ele tinha na porta do estúdio, estava escrito assim: esse não é um estúdio exclusivo para filmagem, entra e fica à vontade. Então era uma atitude que ele tinha, porque ele gostava de receber as pessoas ali, e a partir disso ele tinha mais material para trabalhar, né? E ele era um cara, como o Lucas falou aqui, ele era um cara muito social, comunicativo e tal. O Steven Spielberg falou também que uma vez ele foi visitar ele, não na primeira vez que o Steven Spielberg foi um cuzão, talvez numa segunda vez. E o Spielberg falou que tinha umas 70 pessoas dentro do set, e aí ele chegou lá e foi falando: ó, isso daqui é fulano de tal, isso daqui é fulano de tal, isso daqui é fulano de tal. O Jerry Lewis viu quem que era todo mundo, e quando acabou as filmagens e ele tava indo embora, ele falou: ó, eu só queria agradecer fulana, muito obrigado, ciclano, muito obrigado. Ele falou o nome das 70 pessoas. Caraca. É que ele memorizava o nome de todo mundo. Ele memorizava o nome de todo mundo, ele era muito... Foi daí que o
o Spielberg deve ter tirado a ideia do ET no Parque da Universal, que diz todo mundo. Provável. Tchau, Lucas, tchau. Eu acho, é sensacional. As histórias por trás, e tá tudo nesse documentário também, então acho que fica aqui esses dois planos detalhes. Pra quem quiser mergulhar mais na vida e na obra do Jerry Lewis, o documentário Jerry Lewis, Loucura e Método, e o livro The Total Filmmaker. Eu vou pedir aqui pro Lucas trazer pra gente um plano detalhe, Lucas, ou 2 ou 3, ou quantos planos detalhes você quiser aí pra galera. Muito obrigado. Antes de mais nada, queria agradecer a presença. Muito obrigado mesmo. Foi incrível estar com vocês. Obrigado pelo convite. Meu plano de detalhe vai para o filme O Otário. Acho que é uma das obras mais perfeitas do Jerry Lewis. Como eu disse aqui no podcast, ele saiu 147 dias essa cena. É muita coisa. Por uma cena só, isso não existe. São quase, se você for ensaiar todos os dias, são quase 5 meses ensaiando todos os dias. É que durante aquele tempo ele tinha um processo muito grande. Então ele podia ensaiar 1 ano o filme. Então em 1 ano ele saiu 147 dias direto, sem parar essa cena, porque ele sabia no fundo, no coração dele, assim, uma coisa bem intuitiva, que aquela cena ia ser muito boa. E não à toa, é uma das cenas mais memoráveis de Jerry Lewis. Quando a gente vai falar sobre ele, vai mostrar pra alguém, a gente põe essa cena onde ele derruba tudo e pega todos os vasos e nenhum cai. E ele ensaiou tanto que no terceiro take ele já tava perfeito, ele não deixava nenhum vaso cair, nenhum vaso quebrar. Isso é qual é o nome desse filme em inglês? Você sabe? É The Patsy. Tá. Isso. E além do que, a trama é muito boa mesmo. A trama desse filme, o arco é muito bom. Já diferencia dos primeiros filmes que ele escrevia, que ele produzia, que eram filmes mais voltados para como se fossem só sketches. O arco, como o Caruso disse, não era tão forte assim. Esse é um arco muito interessante, bem bonitinho, velho. Legal. E eu acho que esse é meu plano de detalhe, assim, é o meu único plano de detalhe, porque vai fazer muito bem. Qualquer um que assistir esse filme vai gostar bastante. Show de bola, tá aí. Caruso, e você? O que você trouxe pra gente? Fã de HQ cara, e tal? Eu tô lendo uma revista em quadrinho da Viúva Negra que não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Ótimo! Mas tá muito bom, cara. Tá muito bom. Sabe aquele quadrinho que você lê e, sei lá, você meio que volta a ser moleque, você, tipo, quer devorar as páginas, assim, você vai lendo uma atrás da outra. É uma fase que a Panini publicou, se não me engano, a última que saiu em setembro. São 2 volumezinhos, o volume 1 e o volume 2. É o Mark Waid, que é um cara que escreve quadrinho pra caramba, né? Publicou uma porrada de coisa. E o Chris Samney, que é um desenhista muito minimalista. Ele tem um traço, parece um pouco o Alex Toth e tal, um traço mais fechadinho, bonitinho. E, cara, eles contam uma história simples e muito interessante, muito instigante. O primeiro volume chama Na Mira da Shield e o segundo volume chama Fim dos Segredos. Na Mira da Shield, Fim dos Segredos. Cara, tava na banca aí até pouco tempo. Mas enfim, como isso não tem nada a ver com nada que a gente tá falando, queria aproveitar pra falar de novo do Funny Bones, que foi um filme, cara, que eu procurei uma vida. Quem me falou desse filme foi o Márcio Libach, que é palhaço profissional, dá aula dessa parada e tal. E aí uma vez eu dei carona pra ele me contou o início do filme, eu fiquei encantado e quis ir atrás. E não achava em lugar nenhum, não achava nem pra baixar. Eu encontrei, assim, tipo um arquivo que não passava em nada, era uma extensão de arquivo que não passava em nada. Eu tive que baixar um programa desses, tipo DVD RIP, que é pra você gravar DVD, sabe? Sei. Dentro do programa eu consegui ver o filme. Hoje em dia deve ser mais fácil, né? Eu tô falando essa porra toda, hoje em dia o cara vai botar no YouTube, né? Tipo, não sei o que o Caruso tá falando. Mas aí, o que eu achei bizarro no filme, que é o seguinte, que eu cheguei até a falar um pouquinho, né? O Jerry Lewis faz um comediante estabelecido, fodão e tal, mas a história é sobre esse filho desse comediante, que é um camarada que quer seguir no caminho da comédia, mas não leva muito jeito. Aí ele vai fazer um show em Las Vegas, que vai ser o grande show dele, a grande chance dele. E o empresário dele, que tá lá com ele, fala, cara, se tua grande chance, então você já sabe qual é a piada que você vai abrir? Aí o cara fala, eu vou abrir com aquela piada assim, assado, que eu acabei de criar. Aí o cara fala, putz, cara, tem certeza que você vai fazer isso? Eu não sei se a plateia é pra isso, essa piada é um pouco arriscada demais. O cara fala, não, mas fica tranquilo que se essa não funcionar, eu vou usar aquela outra lá, do cachorro, que, não, essa do cachorro é ótima e tal. Então, beleza, então você tem um plano B, né? Tem um plano B, beleza, então tá tranquilo. Aí, quando ele olha pra TVzinha do camarim dele, ele vê uma transmissão ao vivo que mostra que o pai, o Jerry Lewis, tá chegando pra assistir o show.
ele começa a ficar nervoso. E aí vão as pessoas entrevistando e tal, ele começa a suar frio, ele vai no banheiro vomitar. Enquanto ele tá vomitando no banheiro, o Jerry Lewis conta a piada dele, a piada do cachorro tá lá. Não é do cachorro a piada, inventei isso, mas conta a tal da piada que é a piada plano B dele. E ele não vê isso, porque ele tá vomitando no banheiro. Aí ele volta pra fazer o show e todo mundo tá vendo, é uma transmissão ao vivo, todo mundo riu quando o Jerry Lewis fez a piada. Ele sobe no palco, cara, aí ele manda a primeira tal da piada dele e é silêncio. O cara já começa a suar frio, ele vai lá e vai pra piada plano B dele e a piada do pai. Todo mundo já ouviu, então ninguém ri. Aí o show, assim, é tipo, cara, uma bosta. Quando ele sai, o pai encontra com ele e fala: meu filho, olha só, tem 2 tipos de pessoas. As que servem pra comédia e as que não servem pra comédia. Você não é nenhuma das duas. Aí o cara cai numa crise e aí que começa a busca tal, pelo comédia. Mas é um filme muito interessante, ele é esquisito, sabe? Ele tem um humor esquisito, é um filme bonito, que acho que nem todo mundo conhece e, pô, vale a pena. Como vale que é mesmo? Você falou como que é mesmo? Ele chama, em inglês ele chama Funny Bones, porque os americanos têm essa expressão, né, de tipo de funny bone, né, como se fosse quando você cutuca no lugar certo que faz a pessoa rir, tipo, pegou no meu funny bone, sabe? Tem um pouco esse conceito de uma comédia que é inerente à pessoa, tipo, que é da pessoa, como se fosse uma coisa fisiológica ou genética, como se algo que você não pode aprender, né? O filme leva essa discussão um pouco. Em português, o nome é Rir é Viver. É de 1995. E quando você fala que ele é bonito, ele é bonito estilo criança na concentração e tal? Não. Gente, não reclame comigo, reclame com o Jerry Lewis. Mandem uma carta aí pelo Chico Xavier pra falar com ele. Que eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu achei interessante. Você tem a ver com o adjetivo, cara. O adjetivo foi teu, você que usou. Mas eu realmente achei interessante. Palhaço levando. Peraí, eu lembrei. Concentração. Ele tem essa missão, mas aí ele ajuda as crianças a fugirem. Por isso que é lindo. Bom, faltou esse detalhe. Ele ajuda as crianças. Ninguém vai ver o filme mesmo, não tem como saber se é verdade ou não. Não, mas agora vai sair uma notícia. E tem uma hora que ele pega uma bazuca e luta contra um predador. Aí é bacana. Ele salta, ele usa a comédia como uma arma. Não, mas é que eu lembrei disso porque recentemente saiu uma notícia dizendo que tem pessoas interessadas fazendo uma petição para que esse filme seja lançado. Olha aí. Então, não, mas eu acho que o pior é que eu acho que a mulher do corte, que fez o corte pra ele, que é uma mulher fodona aí, que o nego sempre chamava pra fazer corte, falou que o filme é muito bom. Ela deu depoimento falando que o filme é muito bom. Falou, não, acho que é a mesma mulher que faz os cortes do filme do Tarantino, se eu não me engano. Eu acho que mas acho que ela já faleceu também, essa mulher. Aquelas mortes todas do Tarantino, achou esse aí leve. Já pensou, ela fala, não, esse do Jerry Lewis é muito pesado. Teve a cabeça cortada. Eu já imaginei um trailer já, no finalzinho aparece assim, filme lindo, e daí embaixo Lucas Salles, aquelas citações que tem no final, assim. Salles Lucas, lindo. Salles de novo. Essa vai ser a aspas do Blu-ray, né? Vai ser make-off, comentários dos admiradores, só vai ter eu. Não, o filme é incrível, o filme é maravilhoso. Sou eu com outra roupa. O filme é muito bom. O filme realmente é bem bom. Eu quero participar desse áudio comentário pra ficar do seu lado. Você tá louco? Olha isso, você tá louco, cara? As crianças estão morrendo. Nossa senhora. É interessante. Dani, e você, seu plano de detalhe, Dani? Então, eu vou mandar 2 aqui. Um que é um filme que eu vi esse fim de semana, que não vai ser fácil de achar, mas eu vou indicar mesmo assim. Boa. Porque eu vi ele lá eu fui ver, fiz as maratoninhas na Mostra de São Paulo, né? É um filme que inclusive tem um humor completamente diferente do Jerry Lewis, que é o famoso humor negro, né? Que chama Morte sobre Rodas, ou Kills on Wheels. Eu até publiquei já uma crítica. É um filme húngaro, mas é um filme bem legal, que é basicamente de três caras com, enfim, deficientes físicos, 2 deles em cadeira de roda, e eles começam a se envolver com crime, se envolver com uma gangue, é bem louco, e é muito interessante. Um deles desenha quadrinhos, e daí começa a ficar uma história meio maluca, porque começa a misturar, né, o que ele tá desenhando com o que tá acontecendo de verdade, tem que ver pra ver a graça do filme, e o filme, enfim, húngaro, né, tipo, infelizmente, dificilmente vai sair concorrendo com o Thor, né. Passou agora, né, na Mostra de Cinema mas de São passou Paulo.
mostra de cinema, então imagino que em breve tem algum lançamento comercial ou alguém acha em algum lugar aí, né, enfim. Ou chegue na Netflix, de repente, vai saber. Pode ser. Mas é bem interessante, então quem quiser procurar por ele. Legal. E eu vou indicar também um documentário que você acha, tem acho que umas duas versões aí no YouTube, e que conversa com esse podcast, com o tema de hoje, e que conversa também com o do podcast anterior que a gente gravou, que foi sobre um tema um pouco mais polêmico, que é o riso dos outros. Não sei se o Lucas e o Caruso já viram e se talvez podem... Eu tô nesse documentário. Você está... então beleza. O Caruso tá. Ah, tá. Não, então, eu vi faz um tempo, mas eu lembrei dele porque ele me abriu muito a mente pra pensar o humor, pensar a comédia, pensar nesse tipo de coisa. Quando eu vi, eu falei, nossa, nunca tinha pensado nisso no debate que ele promove. Então acho que quem quiser pensar a respeito de comédia e como fazer humor e do que é um humor, a famosa pergunta qual o limite do humor, ele é um ótimo documentário pra isso. Então vou indicar ele e o Morte sobre Rodas, e é isso. Chegando aqui no final de mais um podcast, agora o podcast 250, né? Falamos aí sobre a vida e a obra aí do Jerry Lewis, né? Como que ele influenciou, e eu tenho que agradecer aqui a presença do Caruso, do Lucas, que vieram, cederam seus tempos aqui para bater esse papo com a gente, com a nossa audiência, para vir aqui. Pô, a gente que agradece, foi muito divertido. Foi demais. Muito obrigado de coração, gente. Muito bom, demais mesmo, adorei. Eu queria que vocês deixassem o contato, né? Afinal de contas, a galera de repente pode querer ir lá falar com vocês, Twitter, Facebook e tal. Então, Lucas, diz pra gente como que a galera faz pra chegar aí mais perto de você, conversar contigo e tal. Fiquem à vontade, mandem mensagem para @Lucas Salles em todas as redes sociais. Twitter, Musical.ly, Salles Instagram. com 2 L's, né? Pode avisar. Muito obrigado, Caruso. Salles com 2 L's, exatamente. Ou Lucas Salles, tô sempre lá, só chegar, conversar, adoro falar, adoro trocar informações. Porra, isso é imprescindível pra vida. Legal, show de bola. E você, Caruso, além do Podcastinadores, Globo, documentário, filmes, onde mais? Agora eu vou gastar aí uns 20 minutos de vocês nesse bloco. Eu tô no Twitter e no Instagram como @supercaruso, Caruso é com S. Tem uma fanpage no Facebook, que é caruso.fernando. Eu tô no Podcastinadores, como a gente já falou lá no início, né, falando de filmes e séries de TV, é um podcast quinzenal. Eu ia ficar muito feliz se os ouvintes aqui do Cinemação fossem lá conhecer a gente também, porque, pô, é uma temática próxima. E eu tenho agora o meu próprio site, meu portal nerd, que é o www.cavernadocaruso.com.br, onde eu tô lá toda quarta-feira indicando quadrinhos obscuros. Tem outros colunistas que estão ali também. Então tem atualização todo dia, tem atualização de segunda a sexta. E eu aproveitei esse site também para fazer uma espécie de agregador de todos os podcasts que eu participo e que eu já participei da vida. Então você entra lá e você começa a procurar na aba de ouça, tem todos eles lá. Então eu participo muito do MDM também, que é um podcast mais... Eu normalmente me chamo pra falar mais de quadrinhos e tal. Então todas as minhas participações do MDM estão todas reunidas na Caverna do Caruso. Os podcastadores também. O Cinemação, quando sair, vai estar lá também. Tá tudo lá. Então se você gostou das besteiras que eu falei aqui, tem 200 horas de falação lá no Caverna do Caruso. E também tem o canal no YouTube, Caverna do Caruso, que toda terça-feira a gente lança um vídeo novo com os 3 elementos. Os 3 elementos sou eu, Rafael Studart e o Ulisses Matos, que o Lucas também conhece, os dois, a gente falando sobre N coisas, e sempre com muito humor. Então eu ia ficar feliz se vocês se inscrevessem lá também e dessem views, porque eu devo ser tipo a última pessoa no planeta começando um canal no YouTube. Então tem, sei lá, 20 pessoas vendo, tem 10 acessos. Pô, meu sogro hoje me contou uma história que ele botou um vídeo que ele gravou no celular do aniversário do John Lennon, quando ele tava andando em Nova York, e aí ele olhou de novo, o vídeo tem 2.000 acessos. Meu sogro tem mais acesso que eu, cara.
o Zorra todo sábado na Globo, que eu não sei se nem todo mundo tá sabendo disso, mas o programa tá totalmente reformulado. Não tem mais bordão, não tem claque, não tem aqueles personagens recorrentes e tal. Então tá um programa de esquetes cultos mais baseados no cotidiano, e o programa tá muito bacana. Tem muita gente que não acredita, mas que quando vai chegar lá pra assistir, se surpreende com a reformulação, fica feliz da vida. Dá pra ver ou no sábado na Globo às 10 da noite, ou no Globoplay a hora que você quiser, e eu recomendo fortemente. Devia ter falado isso no Plano Detalhe. Tá falado aqui já. Também, legal. É até melhor você não queimou. Tem muita gente que fala assim, não vou fazer tal coisa que eu vou queimar o jabá do final do podcast. Então. Isso aí, valeu, brigadão Caruso, brigadão Lucas, valeu todo mundo que tá ouvindo. E depois de 2 podcasts temáticos com temas super importantes, no próximo a gente vai falar de Thor, que, né, as pessoas... Enfim, pra relaxar. É pra isso, pra relaxar. Então é isso pra todo mundo que vai querer ouvir sobre Thor até semana que vem. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Valeu, galera. Obrigado aí. Valeu. O podcast Cinemação 250 fica por aqui e a gente se vê no próximo. It was divine, but the rooster has finally crowed. Time to hit the road. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.